Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 361. Luffy moveu a eletricidade vermelha crepitando ao redor de seu corpo, um largo sorriso no rosto enquanto balançava sua naginata. O poder de sua arma aumentou enquanto ele balançava amplamente. Seu golpe foi recebido no meio do caminho pelo cajado dourado de Sabó, que estalava com eletricidade azul, criando uma onda de choque de raios que sacudiam o terreno ao seu redor, criando destruição nos arredores. Ambas as armas estão equipadas com armamento Mementaraki normal e eletricidade de seus poderes. Eles estavam tentando melhorar o aspecto de controle de suas habilidades e dar tudo de si não lhes daria nenhum resultado. Principalmente porque o cajado dourado de Sabó era apenas um improvisado que Sabó começou a usar para treinamento. O que Anchor vai fazer levará algum tempo. Ambos se moviam com uma velocidade ofuscante, arma contra arma, raio contra raio. Cada confronto criava ondas de choque que ressoavam na sala vazia da masmorra, enquanto até as luzes acima tremeluziam devido à descarga elétrica. Os cabelos em suas cabeças também estavam caindo descontroladamente devido à descarga elétrica. Foi uma visão majestosa de se ver, enquanto borrões de relâmpagos vermelhos e azuis piscavam dentro e fora da cena, cada vez que eles se encontravam. Isso abalava toda a masmorra. Ei, não se esqueça de mim! Sanji gritou, mergulhando com a perna primeiro, sua perna entrelaçada com chamas vermelhas e quentes que de repente ficaram azuis com todo o poder de aumentar a eletricidade. Acertando um golpe entre Luffy e Sabó, fazendo os dois lutadores pularem para trás, antes de eles se moverem em direção a Sabó. Como Sabó era melhor que os dois chapéus de palha se uniram para derrotar o usuário de logia. Esta também foi a razão pela qual Luffy não estava indo para o Gear 4. Com um baque, sua perna azul flamejante encontrou o cajado dourado de Sabó, ambos amarrados com armamento aqui que emitia uma descarga elétrica azul e preta no ar. Você está melhorando nisso. Sabó comentou antes de seu sorriso se transformar em um sorriso de merda, mas você deixou seu lado bem aberto. Garra de dragão. Ah. Sanji grunhiu ao receber o golpe. Ele sibilou de dor, já que o ataque de Sabó foi baseado em ondas de choque, anulou sua durabilidade e exoesqueleto e feriu diretamente suas entranhas. Mas Sanji não era de perder, então, em vez de cair, ele girou para trás, contornando o recuo do golpe e chutou Sabó para cima com sua perna momentaneamente se transformando em chamas azuis logo antes do golpe. Sabó estava com os olhos arregalados e rapidamente teve que cobrir o lado do corpo com o braço, mas mesmo assim foi jogado para trás. Boa, quase me pegou, mas... Ele foi cortado no meio do caminho, quando Gomu Gomuno. Com isso Luffy de repente entrou com um chute que Sabó bloqueou, mas rapidamente se arrependeu quando Luffy deu uma fúria de socos, cada um deles misturado com eletricidade vermelha que causou ondas de choque. Mesmo assim, Sabó defendeu o ataque com seu tempo de reação assustador. Claro, Luffy precisava ter sua Namelis Naginata nas costas enquanto usava suas habilidades de energia ou então ele não seria capaz de usá-las, já que tecnicamente a fruta foi consumida por sua Naginata. Ele não. Enquanto isso acontecia, Sanji estava apoiado no joelho, ofegante, recuperando o fôlego. Ele também perdeu seu Speed Overdrive porque não conseguia mantê-lo o tempo todo. E eles estavam fazendo isso há quase 3 horas, então sim, ele estava tendo problemas de resistência. Processo. Deus, isso parece horrível neste contexto, mas 3 horas devem ser suficientes, certo? Quero dizer, não é como se eu pudesse ir além disso. Ele pensou se perguntando sobre uma certa pessoa. Oi, em quem diabos você está pensando? Luffy gritou enquanto lutava contra Sabó, não relaxe. Sanji quase teve um ataque de pânico e olhou com ódio para seu capitão por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Luffy realmente tem os piores momentos. Agora não era hora de pensar nessas coisas. Sabó e Luffy estavam lutando no ar e ele precisava se juntar. Mas primeiro, ele precisava se recuperar. Na luta com o Cavaleiro de Ouro, Sanji finalmente descobriu o truque para usar chamas azuis. Suas próprias chamas não podiam queimar tanto, mas havia uma maneira de fazê-las ficarem azuis. E isso foi com Speed Overdrive. Seu Speed Overdrive era uma técnica que quanto mais ele usava a técnica, mais rápido ele ficava. Então, à medida que aumentava a velocidade, ele poderia canalizar essa velocidade para suas chamas, fazendo-as queimar mais quentes momentaneamente. Mas fazer isso exigia muito dele, então ele precisava usá-lo com moderação. É por isso que ele usou isso em rajadas curtas, aumentando seu poder de ataque momentaneamente. E isso fez uma enorme diferença. Como até Luffy precisava usar todo o seu armamento aqui junto com Tekai para não ser danificado por seus chutes. Seu capitão ficou claramente impressionado com seu novo conjunto de poder e até sugeriu que ele aprendesse uma versão avançada do armamento depois de diminuir seu fogo azul, pois isso aumentaria seu poder de ataque a um nível inimaginável. Então é por isso que Sanji estava forçando seu corpo a usar Speed Overdrive e fazendo seu corpo se adaptar para que ele pudesse usá-lo em tempo integral. Essa também é a razão pela qual ele estava mastigando uma barra energética enquanto assistia Luffy e Sabó lutarem. Como ele precisava de calorias e nutrição extras para consertar seu corpo com retorno à vida. Além disso, embora suas chamas azuis lhe dessem um impulso ao seu poder e força, ele precisava ser cauteloso ou poderia quebrar a própria perna. Movendo-se naquela velocidade e com aquela força, ele precisava ter cuidado. Ao contrário de seus irmãos, seu exoesqueleto era muito mais fraco, embora estivesse ficando mais forte.
É por isso que ele encontrou uma maneira de usar TK em seu exoesqueleto para aumentar sua durabilidade nessa área. Funcionou por enquanto, mas ele precisava melhorar o controle de suas chamas azuis ou consertar seu problema de exoesqueleto. Como a segunda parte era impossível de fazer, Sanji optou por melhorar no aspecto de controle. E que melhor maneira de fazer isso do que com o próprio relâmpago? Afinal, as chamas azuis eram basicamente plasma, e ele tinha um pequeno controle de eletricidade devido aos seus poderes de velocidade. Vendo Luffy ser empurrado para trás, Sanji avançou, seus pés entrelaçados com chamas vermelhas antes de ficarem azuis. Não se esqueça de mim. Ifrit Jambé, Buelfpurs. Capítulo 362. Com Sanji lutando pelo seu fim, Luffy levou algum tempo para recuperar o fôlego. Ele estava usando principalmente os poderes da fruta energia energética. Uma fruta do diabo para Messia que foi bastante útil nos planos que ele tinha para o futuro. Mas por enquanto, ele precisava melhorar nisso. Essa é a razão pela qual todos os três estavam tentando melhorar sua potência elétrica. Ainda é inacreditável que você comeu uma fruta. Nem eu sei como isso funciona. Eu só estava com fome, respondeu sua Naginata. Como isso foi possível ninguém sabe. Mas Luffy não iria questionar um presente assim. Então, junto com seus próprios frutos, ele também estava tentando obter acesso a um conjunto de poderes. Ele recebeu algumas dicas de Zoro e ganhou alguns insights devido ao fato de seu Nozarashi ter habilidades semelhantes. Mas os de Luffy eram muito mais complicados. Em teoria, ele poderia copiar qualquer tipo de energia, mas quanto mais complicado, mais difícil ficava. A energia bruta pura era fácil. Ele estava fazendo ataques com pura energia bruta antes mesmo de pegar a fruta, usando o Rokuoga e outros ataques semelhantes a ele como sua Leo Gun. Mas ao contrário de antes, ele poderá enviar spam ao ataque. As chamas também eram fáceis, principalmente devido à sua experiência com ataques baseados em fogo. Ele não tinha tentado isso com o gelo de Kuina ou com Virf, então ele não tinha ideia disso. Os relâmpagos, por outro lado, eram difíceis, mas controláveis, o mesmo para as chamas azuis. Mas por enquanto ele estava principalmente tentando aprender como usar melhor seus poderes elétricos. Principalmente para a observação aqui. Nem mesmo Sabó conseguiu fazer o que Enel fez, ouvir as vozes ao se tornar um microfone gigante, mas ele estava chegando lá, e uma vez que Sabó descobrisse, Luffy não se importaria de aprender descaradamente com seu irmão. É por isso que ele estava tentando melhorar o aspecto elétrico de seus poderes. Ele também precisava disso, pois era uma ótima maneira de bisbilhotar informações críticas, principalmente nos próximos meses, pois seria chamado para Marineford. E com todos os fuzileiros navais lá, ele não poderia ser muito cuidadoso. Esse era seu principal objetivo para o treinamento a partir de agora, como ele tinha certeza. A menos que algo drástico acontecesse, ele não lutaria contra ninguém mais forte até cruzar para a segunda metade da Grand Line. Mas quem sabe? De qualquer forma, Sabó também estava tentando melhorar no geral com suas frutas, já que ter a Logia Relâmpago tinha muito potencial. Um poder que certamente aumentaria o poder do exército revolucionário como um todo. É por isso que ele estava tentando melhorar nisso. Sanji participou do treinamento principalmente para melhorar e obter melhor controle de seu Ifrit Jambé. Mesmo que ele tenha despertado seus poderes muito cedo, eles não estavam no nível do Sanji pós-Wano. Seu poder de ataque não era motivo de zombaria, mesmo que ele precisasse cumprir certas condições para usar suas chamas azuis. Elas eram tão prejudiciais quanto um soco de Haki de armamento avançado. E isso estava dizendo alguma coisa. Ainda ter chamas azuis era algo admirável. Até Luffy se perguntou sobre usar chamas azuis assim. Falcão Azul, e o nome precisava de melhorias. Falando nisso, Luffy já havia aceitado que o mundo de One Piece tinha uma lógica maluca. Como se por algum motivo o magma fosse mais quente que as chamas normais, apesar de ser o oposto em seu mundo original. Então ele sempre manteve a mente aberta para as coisas. E foi um palpite. O que provavelmente é verdade, é que as chamas azuis de Ace podem ser tão quentes quanto os relâmpagos de Sabó. Porque as chamas de Ace eram quase como plasma. E agora o de Sanji também. Como o magma de Akainu caiu nessa comparação era outra questão. Seu magma era mais quente que as chamas normais? Canonicamente sim. Mas contra raios ou chamas azuis. Quem sabe? E isso é apenas levado em consideração sem o armamento em Mementaraki. Junto com o armamento em Mementaraki tendo uso defensivo, é possível fortalecer seus próprios ataques com ele também. Como uma pedra simples com a mesma velocidade e força causará 5 a 10 vezes mais dano se você colocar armamento em Mementaraki nela. Luffy lembrou como em Amazon Lily, até mesmo flechas normais quebravam pedras com facilidade. Foi devido ao aspecto de aprimoramento do armamento aqui. Portanto, mesmo que o magma de Akainu fosse tão quente quanto os elementos de Sabó e Ace sem Haki, com o Haki pode ficar ainda mais quente, dependendo de quão forte é o Haki de Akainu, devido ao aspecto de aprimoramento do armamento aqui. E isso sem levar em consideração o Haki do Conquistador e como isso pode aumentar ainda mais seu efeito. Garp havia avançado o Haki do Conquistador em seu currículo. O velho lhe mostrou o quão terrivelmente eficaz era, dando-lhe uma surra. Agora, embora Luffy tivesse muito conhecimento do One Piece original, a série não estava terminada quando ele veio para cá, ainda estava em Egghead, e com a forma como o anime shonen geralmente é escrito, o próximo vilão será cada vez mais forte. Pode-se imaginar que os almirantes podem ter apenas o Haki do Advanced Conqueror. Bem, pelo menos Akainu faria. Sengoku tinha, então como próximo almirante da frota, ele também deveria ter Aokiji e também pode ter lutado contra Akainu por 10 dias seguidos. Mas ele pode estar errado, principalmente com sua adesão aos piratas do Barba Negra. Kizaru, quem sabe? O mesmo para Fujitora. Mesmo os revolucionários têm informações limitadas sobre os almirantes.
Como quando eles fazem tudo, há poucas evidências do que fazem. Ou a informação é controlada ou ninguém sobreviveu para contar a história de quão poderosos eles eram. Os almirantes são basicamente os bichos papões dos fuzileiros navais. Ainda assim, se Luffy quisesse, ele poderia perguntar a Dragon ou até mesmo a Barba Branca sobre eles. Como deveriam ter alguma informação sobre eles, mas não, Luffy balançou a cabeça. Era muito tentador não saber dos perigos futuros devido ao aspecto emocionante das coisas. Mas ele tinha uma tripulação e tinha responsabilidades por ela. Sua tripulação também era originalmente maior do que os chapéus de palha canônicos, então ele nunca pode ser muito cuidadoso. Com isso em mente, Luffy voltou a se concentrar no treinamento. Vamos começar, parceiro. Luffy sorriu, enquanto sua Naginata zombou dele, mas um aceno mental enquanto ele lhe fornecia poder. Relâmpagos vermelhos estalaram em seu Namelis Naginata antes de ele usar Gepo para mergulhar de cabeça em direção a Sabo e Sanji. Capítulo 363. Na câmara mal iluminada da masmorra, uma batalha ocorreu entre dois usuários de lâminas. Isso é o melhor que você pode fazer? Zoro sorriu, suas 3 espadas brilhando com chamas verdes abrasadoras, enquanto enfrentava Kuina, atacando Vado e Shimonji com uma graça gelada que refletia o frio em seu olhar. Não, não é sua bússola quebrada, Kuina respondeu enquanto rebatia o ataque de Zoro. O ar estava pesado quando os dois espadachins se enfrentaram. Seus movimentos eram um borrão verde e azul. As lâminas de fogo de Zoro cortavam o ar com uma ferocidade que combinava com as chamas dançando ao longo de suas bordas, enquanto a esgrima de Kuina exibia uma precisão elegante que desmentia o poder bruto de seus ataques infundidos com gelo. Cada choque de suas lâminas enviava ondas de choque pela câmara, queimando e congelando as paredes da masmorra, deixando para trás cicatrizes carbonizadas e cobertas de gelo que testemunhavam a intensidade de sua batalha. Em meio ao turbilhão de aço e poder elementar, Zoro e Kuina trocaram palavras, brigando entre si enquanto avançavam. Eles já estavam acontecendo há um bom tempo. Mesmo que para quem não conhecesse melhor, eles pensariam que isso era uma batalha total, mas estava longe disso. Eles estavam apenas se aquecendo. Zoro empurrou Kuina para trás, enquanto ela cravava os calcanhares no chão, deixando marcas no chão congelado. O espadachim de 3 lâminas poderia ter seguido em frente, mas não o fez. Kuina, Zoro disse, um pouco pensativo. Você geralmente pede ao Luffy ou ao Sanji para treinar com você. Então estou achando difícil acreditar que você me chamou para treinar. Não que eu esteja reclamando, é claro. Oh, por favor, você sabe por que Kuina disse com um pequeno sorriso enquanto apoiava a espada no ombro. Desde pequenos costumavam treinar em locais onde o outro não conseguia ver, principalmente porque desde a infância se viam como rivais. Essa é a razão pela qual, a menos que fosse uma partida, eles geralmente não treinavam juntos. Pare com essa besteira, Zoro bufou. Você obviamente quer usar suas novas técnicas em mim. As mesmas que você tem praticado secretamente, então continue com isso. Também estou curioso sobre elas. Kuina sorriu. Era verdade, nenhum espadachim ou espadachim mudou sua esgrima até agora em sua carreira. A menos que tenha sido algo incrível. E isso despertou a curiosidade de Zoro. A maneira como ela segurava a espada, a maneira como ela se movia, era tudo diferente de como costumava ser. Ela não estava mentindo quando disse que sua nova esgrima era incrível. Ouvindo isso, os lábios de Kuina se curvaram. Oh, você está impaciente? Ela disse segurando sua espada, mudando para uma postura de espada. O sorriso de Zoro quase se tornou selvagem. Eu não vou me conter. Mostre-me o quanto você se tornou mais forte. Seus olhos ardiam de determinação, recusando-se a subestimar seu amigo que se tornou inimigo. Até aqui Nozarashi ficou mais quente quando as chamas verdes começaram a se espalhar de suas lâminas para a área circundante. Ainda não estou totalmente acostumado com a nova técnica. Elas precisam de muito refinamento. Mas posso te mostrar algo interessante. Kuina disse, de repente sua forma distorcida. E por instinto e observação aqui, Zoro rapidamente segurou Sandai Kitetsu para bloquear Kuina que estava ao seu lado. E mesmo que Zoro tenha conseguido bloquear a espada, ele perdeu o equilíbrio quando a forma de Kuina se distorceu novamente. Desta vez Zoro foi muito mais perspicaz, contando com seu Haki de observação para desviar rapidamente o ataque de Kuina. Faíscas de fogo e gelo voaram enquanto ela se movia e desaparecia novamente. Zoro não era quem gostava de ficar na defensiva, então ele avançou para o ataque quando Kuina apareceu em seguida. Os dois se enfrentaram, mas mesmo usando toda a sua força, Zoro achou seus ataques sem brilho, quase como se Kuina estivesse redirecionando a força de seus ataques. Os olhos do espadachim de 3 lâminas se arregalaram. Isso foi impressionante. Kuina não estava apenas redirecionando a força do ataque de Zoro, ela estava canalizando-a de volta para seus próprios ataques. Ela estava usando sua força contra ele. Isto é divertido. Zoro admitiu. Até Nozarashi cantarolou enquanto se movia descontroladamente. Espero que você não se importe que eu faça tudo. Mais uma vez, os dois usuários das lâminas travaram as lâminas enquanto olhavam um para o outro. A resposta de Kuina foi tão fria quanto o gelo que infundiu seus ataques. Não pense que você pode me derrotar tão facilmente, Roronoa. Ela retrucou, sua respiração formando baforadas geladas no ar. Além disso, vamos ser breves. Anchor vai fazer algo incrível hoje. Seria injusto se eu nocauteasse você, então posso ou não ter que me segurar. A sobrancelha de Zoro se contraiu, porque seu pequeno. Quando suas lâminas se chocaram novamente, as paredes da masmorra suportaram o peso de sua luta titânica. As chamas e o gelo deixaram sua marca, queimando e congelando as paredes de pedra a cada momento que passava. O calor e o frio da batalha permearam a sala, criando uma justaposição surreal de fogo e gelo, uma prova do poder e da determinação desses dois amigos que se tornaram rivais. Claro, Kuina estava brincando sobre se conter. Zoro era mais forte que ela, mas ela achava divertido apertar seus botões.
Sem nada os impedindo, Zoro estava usando livremente seu Haki do Conquistador para avisar Kuina. Embora a nova esgrima de Kuina fosse de natureza hipnótica, ela brincava com os sentidos das pessoas e usava sua força contra elas. Para um usuário de Haki do Conquistador como Zoro, ele também poderia mexer com os sentidos das pessoas usando seu Haki em rajadas curtas para restringir seus movimentos. Ele teve a ideia principalmente de Shiryu of the Ren, o espadachim que foi capaz de manifestar sua sede de sangue. Embora Zoro ainda não pudesse fazer nada semelhante, o poder do Conquistador não era brincadeira com o que Luffy havia explicado com seu uso avançado. Então, por que se conter? Zoro teve que admitir que o novo estilo de esgrima de Kuina combinava melhor com ela. Ela sempre foi adaptável e ágil em seus movimentos, e seu novo estilo combinava com isso. Até Zoro estava tendo dificuldade em usar força bruta contra ela. Dança do Yuki-onna. Kuina disse, sua marca de gelo aparecendo como uma segunda camada de gelo protegendo sua pele e liberando uma onda de névoa que rapidamente cercou toda a masmorra. Se antes seus poderes cobriam apenas uma pequena área, agora, até mesmo as salas das masmorras destinadas aos gigantes eram facilmente preenchidas com sua névoa. E como se tratava de uma área fechada, a névoa não tinha para onde ir, pois começou a cobrir toda a sala. Zoro também não ficou parado, pois começou a queimar a névoa com suas chamas. Então, de certa forma, foi como uma corrida entre quem duraria mais. Com a névoa cobrindo toda a visão de Zoro, ele teve que confiar apenas na observação aqui enquanto Kuina atacava por todos os lados. Estilo espada de gelo, furacão Sakura de cristal. Estilo das três espadas, Rengoku Tatsumaki. Ondas de folhas congeladas de Sakura que combinavam com a onda de um tsunami em grande escala colidiram com o tornado de chama verde. Cada ataque estava associado ao armamento aqui e ao poder, lançando um confronto que parecia majestoso e perigoso para qualquer um que tivesse a infelicidade de assistir. Ambos os lutadores tinham sorrisos no rosto enquanto a batalha continuava, cada um dando tudo de si. Capítulo 364. Os ecos ressonantes da ferraria enchiam o ar, envolvendo o espaço com uma atmosfera de indústria e artesanato. O som rítmico de um martelo batendo no metal reverberou pela câmara, um testemunho da dedicação incansável do habilidoso ferreiro no trabalho. O fogo da forja era forte, com o suor escorrendo pelo rosto de Anchor enquanto ele se concentrava em seu trabalho. Cada golpe foi preciso e proposital enquanto ele trabalhava. O coro de metal contra metal e o crepitar de um fogo crepitante emprestaram calor e iluminação ao ambiente austero. Suas chamas bruxuleantes dançavam com energia ígnea, lançando sombras dinâmicas nas paredes adornadas com as ferramentas do ofício. O ar trazia o cheiro inconfundível de carvão queimado e metal aquecido, uma mistura potente que parecia encapsular a própria essência do artesanato. Um pouco mais. Anchor pensou enquanto martelava seu trabalho, trabalhando na base da arma. O longo mastro escuro era feito de ferro escuro e platina manchada de sangue. Ligas que eram excepcionalmente difíceis de derreter e trabalhar, mas eram mais conhecidas por sua durabilidade e condutividade. Sem mencionar o quão raros eles eram. A única razão pela qual Anchor foi capaz de coletá-los foi por causa desta antiga masmorra. Quando Anchor descobriu a forja pela primeira vez, ele encontrou uma infinidade de produtos quebrados e inacabados na masmorra. Quem usou a masmorra era um ferreiro de baixa qualidade ou tinha materiais mais do que suficientes em mãos para não reutilizar os materiais dos produtos inacabados. Então Anchor derreteu e coletou todo o material raro desses produtos inacabados em ligas funcionais, o que foi facilitado devido ao seu poder de separar metais uns dos outros. Enquanto Anchor martelava o metal, ele se sentiu muito grato pela forja disponível. Quem quer que fosse o proprietário anterior da ferraria, possuía equipamentos de última geração, como, por exemplo, o ferro Dark Rim e a platina mancha de sangue eram conhecidos por serem capazes de suportar altas temperaturas, então derretê-los em uma nova forma era um dia de trabalho por si só, mas devido à forja e à chama de alta temperatura, trabalhar com eles ficou mais fácil. Os toques do martelo ecoavam pelos corredores enquanto Anchor trabalhava. Embora esta fosse uma ferraria, como as outras salas da masmorra, era gigante. No entanto, a forja era de tamanho normal, então Anchor poderia trabalhar facilmente aqui. Mas mesmo assim, uma boa parte do quarto estava vazia. Então Usopp preparou algumas de suas coisas criativas para trabalhar em suas armas e armadilhas para a sala da masmorra. A arma que Anchor iria fabricar era para Sabó. Assim, o revolucionário também esteve presente no processo junto com alguns de seus tripulantes. Do início ao fim, Sabó ajudou de todas as maneiras possíveis na confecção da arma. E de certa forma, isso era para a fera. Seria mais fácil para Sabó despertar sua arma no futuro. Quase tudo no mundo de One Piece tinha uma espécie de voz, mas a maioria permaneceu em silêncio. As armas que tinham vontade própria eram aquelas que despertaram do seu silêncio. Mas dependendo de quem era o usuário, normalmente levava anos para que uma nova arma despertasse. Armas como a Nozarashi de Zoro ou mesmo a Naginata sem nome de Luffy foram despertadas devido a usuários anteriores. Mas uma nova arma geralmente demorava muito para isso. Enquanto seus tripulantes observavam, Anchor trabalhava no núcleo da arma baseada em mastro. Quase metade da obra já foi concluída. Sabó queria uma lança que pudesse se transformar em um bastão de metal se necessário. Bem, esse foi o pedido inicial. Mas depois de pensar sobre isso, quão versáteis eram seus poderes de relâmpago. Sabó queria uma arma que fosse capaz de fazer uma infinidade de coisas e ainda assim fosse simples. Sabó usou seu cano de metal principalmente devido à sua facilidade de disponibilidade e porque o usou para enganar seus oponentes, para jogá-los desprevenidos e dar uma chance para seu punho de dragão desferir o golpe final. Mas com seus poderes recentemente adquiridos, as coisas mudaram. Ele precisaria mudar seu estilo de luta também, para utilizar melhor os poderes de logia. É por isso que ele deu total liberdade criativa ao Anchor. Ouvir que o Anchor foi além com o design inicial.
Demorou um dia inteiro trocando ideias com o Usopp e Sabó antes de decidir sobre o design. Depois veio a construção das partes complexas que seriam internas. Normalmente Anchor teria que construir a base e a parte externa e depois construir as pequenas partes complexas. Mas com seus novos poderes de fruta, em 5 ou 6 dias ele teve tempo suficiente para fazer e aperfeiçoar a parte complexa da construção. Principalmente a parte complexa de fazer uma determinada função para a arma. Usopp realmente tinha uma mente criativa, Anchor daria isso a ele. Então só faltou fazer a base da arma, junto com as partes externas para durabilidade e estética. As horas se passaram enquanto Anchor começava a chegar ao final da construção, juntando todas as peças uma por uma, e martelando para encaixar um no outro. Com isso ele estava quase terminando. Para selar toda a arma e eliminar quaisquer lacunas de ar da construção complexa, ele olhou para a forja. Ele normalmente jogava ali para esquentar e selar, mas ele tinha uma ideia melhor. Ele agarrou a construção quase terminada que tinha manchas e gordura e a esfaqueou na frente dele no chão. Mesmo que a arma baseada em mastro fosse cega, com a força de Anchor, era fácil fazê-la ficar em pé. Ele deu um passo para trás e olhou para Sabó, que lhe lançava um olhar questionador. Dispare seu raio mais forte e aqueça-o. Anchor disse enquanto usava a toalha para enxugar o suor do rosto e a gordura dos dedos. Tem certeza? Capítulo 365. Claro que estou. Só não me bata no processo, disse Anchor dando mais alguns passos para trás enquanto usava óculos escuros grossos para protegê-lo dos próximos passos. Recebendo algumas risadas de seus companheiros de tripulação, ele olhou para Kuina. Talvez eu precise do seu gelo para a próxima etapa, então esteja pronto. Kuina, que estava esperando no chão polindo sua lâmina, olhou para Anchor e assentiu, levantando-se enquanto ela preparava seu poder quando terminava. Sabó atacou, disparando seu raio mais forte e até adicionando seu Haki nele. Não escondendo nada, Anchor o incentivou a continuar, e ele o fez. O calor do estado constante do plasma era tão forte que o solo abaixo dele começou a derreter. Anchor observou a arma cuidadosamente através de seus óculos escuros. À medida que a outra camada começou a queimar, revelando o design complexo que ele havia implementado na arma. E quando terminou, ele deu o sinal: congele. A jovem levantou as mãos rapidamente, do chão uma espessa camada de gelo saiu como um pilar enquanto Sabó parava seus poderes. E por causa do gelo, a arma estava envolta em um grosso bloco de gelo, dando-lhe uma visão hipnotizante. Anchor avançou e bateu levemente no gelo com seu martelo âncora, quebrando-o em pedaços quando o bastão de metal ficou totalmente visível. Era um longo bastão de metal, com quase 2 metros de altura, com metal preto fosco com reflexos dourados que parecia brilhar por dentro, quase como circuitos das paredes das masmorras. E ao contrário do Namelis Naginata, não era tão sofisticado, quase parecia se misturar e não chamar a atenção. Mas a questão era essa, ninguém precisava de um bastão brilhante como arma, especialmente um revolucionário. E pronto, Anchor disse, com um sorriso orgulhoso no rosto. Ele olhou para Sabó que estava se aproximando, todo seu. Teste. Sabó assentiu sem pensar, mas em vez disso estava totalmente focado no bastão de metal. Ele podia sentir uma conexão com aquilo, não conseguia apontar o que era, mas havia algo ali. Sabó segurou o bastão de metal, tirando-o do chão enquanto apreciava os detalhes e o excelente trabalho. Era pesado, talvez pelo menos 100 quilos ou mais. Como Anchor conseguiu torná-lo tão pesado era uma questão de sua parte, mas Sabó também apreciou seu equilíbrio delicado e quão resistente ele era. Mesmo sem o armamento em Mementaraki, Sabó tinha certeza de que poderia sofrer muitos castigos antes de quebrar. Sabó olhou para Anchor. Ela tem nome? Ela? Luffy perguntou, um pouco divertido. O que? Sabó perguntou. Ela é linda. Posso estar apaixonado. Ele terminou com uma risada. Sanji, que estava com o grupo, bufou, enquanto Kuina e Zoro deram um sorriso malicioso. Luffy riu abertamente. Todos eles, de alguma forma, poderiam entender isso. Anchor sorriu com orgulho, mas balançou a cabeça. Eu não dei um nome a ela. Ainda não dei um nome a ela. Posso ser o ferreiro, mas é a sua arma. Você deve ser quem deve nomeá-la. Sabó olhou para o cajado de Black Metal, pensativo por alguns segundos. Ele tinha um nome em mente. Stormorge. Sabó disse olhando para cima. Parece a coisa certa chamá-la. Forjada com o poder de quebrar uma tempestade. Stormorge. Como se aceitasse o nome, os circuitos amarelos brilharam um pouco mais, mas ninguém viu isso. Feito isso, Sabó começou a fazer alguns golpes com o bastão de metal antes de finalmente ativar sua primeira função, imaginando o que ele tinha em mente. Em uma das extremidades do bastão de metal havia pequenos buracos e deles saía um líquido preto parecido com alcatrão, tomando a forma de uma ponta de lança na primeira extremidade. Ele ainda tinha destaques dourados. Sabó assobiou ao tocar a lâmina fria, impressionado com sua nitidez. Sabó inicialmente queria um cajado semelhante ao cajado dourado de Enel, no entanto, embora o ouro fosse condutor como arma, faltava-lhe durabilidade. Então ele pediu a Anchor o melhor metal que pudesse suportar sua eletricidade e ser durável ao mesmo tempo. E os resultados falaram por si. É feito de ferro de chifre negro e platina manchada de sangue, então, contanto que você o mantenha alimentado com eletricidade, ele não ficará cego. Anchor disse. Além disso, não é a única opção de lâmina. Consegui até acrescentar isso. Ao ouvir isso, Sabó sorriu e rapidamente executou seus poderes em Stormorge. Somente aqueles com controle elétrico puderam utilizar suas funções internas. E por causa de seu comando mental, ele assumiu uma nova forma. E Sabó parecia quase exultante. Sério, isso? Luffy lançou-lhe um olhar inexpressivo. O quê? Foices são legais. Sabó defendeu. É muito mais legal do que o palito que você usa. Você se atreve, irmão? Luffy disse pegando seu Namelis Naginata e desafiando-o.
você precisa ser humilhado. Ele disse com um sorriso cheio de dentes. Humildei minha bunda. Sabó também deu um sorriso brincalhão. Stormord e eu vamos te ensinar porque sou seu irmão mais velho. Ambos estavam ansiosos por brigar, principalmente porque queriam testar a nova arma de Sabó. Mas Ankor os deteve. Oi, não comece essa merda na minha forja. Ele disse, e além disso você pode testar Stormforge mais tarde. De qualquer forma, você pode gerar sua ponta de lança e a cabeça de foice junto com um recurso oculto, experimente. Sabó franziu a testa e focou em sua arma. Por causa de seus poderes de logia ele era capaz de se conectar com metais. Então ele ficou um pouco surpreso quando descobriu o que havia dentro. Ele rapidamente o ativou, e a ponta da foice de sua arma exibia um contorno cinza. Querendo ter certeza se era legítimo ou não, Sabó tocou cuidadosamente a ponta cinza, e estremeceu quando a onda de fraqueza o atingiu. Isso é definitivamente pedra do mar. Sabó murmurou. Sim, e de boa qualidade. Seus inimigos terão uma surpresa. O ferreiro disse com um sorriso. Além disso, como Stormforge é feito com bons metais condutores, você deve ser capaz de magnetizá-lo. Ao ouvir isso, Sabó quis testá-lo. Oi, não teste essa função aqui, você puxará tudo dentro da sala em direção você. Sabó estremeceu sim. Desculpe. Ankor bufou de qualquer forma, com a função de magnetização você também deve ser capaz de chamar de volta sua arma. Você pode agradecer ao Usopp por isso, o atirador descobriu a parte de magnetização. Sabó sentiu claramente impressionado. Ele fez uma nota para agradecer ao atirador dos piratas do chapéu de palha mais tarde. Mas antes disso ele precisava humilhar alguém, ele olhou para Luffy e deu um sorriso. Luffy sorriu de volta e uma conversa silenciosa aconteceu antes de ambos começarem a se afastar da forja. Ao vê-los partir, Sanji, Kuina, Spark, Zoro, Johnny, Yosaku e Bartolomeu que estavam aqui também começaram a se mover, seguindo-os. Ankor balançou a cabeça, mas também estava um pouco ansioso para ver sua arma funcionando. Mas ele precisava primeiro consertar as coisas na ferraria. Capítulo 366. Sabó tinha gente suficiente que estava ansiosa para lutar com ele. Mas novamente esta era uma tripulação pirata, e uma tripulação que gostava de lutar e desafiar aos outros mais do que qualquer coisa. Então, quando Stormforge foi construída, ela atraiu imediatamente os esforços. E os revolucionários enfrentaram todos eles, lutando contra eles e testando sua nova arma. O jovem revolucionário já estava acostumado a usar armas de vara, então ele só precisava se ajustar com Stormforge. Stormforge tinha 3 formas: polo, forma de lança e por último a forma de foice. Sem a ponta de lança ou foice de Stormforge, era um cajado básico de metal. Ele estava se acostumando primeiro, antes de experimentar as outras funções. Basicamente testando as funções da arma e usando-a de forma criativa. No início, Sabó lutou apenas contra Luffy, mas um por um, o resto dos membros mais fortes da tripulação se lançaram ao desafio, tornando-se uma briga total quando Ankor voltou. Apenas Johnny e Yosaku estavam assistindo à luta. Bartolomeu foi nocauteado com uma grande protuberância na cabeça quando decidiu participar. Enquanto os membros mais fortes da tripulação, Zoro, Sanji, Kuina e Spark se juntaram à batalha. E estava se divertindo bastante. Ankor, que acabará de sair de sua ferraria, assistiu com certo espanto, admirando seu próprio trabalho. Ele também suspirou de alívio por ter impedido que a batalha acontecesse em seu local de trabalho. Todos eles não estavam se contendo, e isso certamente teria destruído sua configuração. Um pequeno sorriso surgiu no rosto do ferreiro ao ver sua mais nova criação sendo usada. Uma sensação de orgulho encheu seu peito enquanto observava a arma subir contra os duros desafios que seus companheiros de tripulação lançavam contra ele. Parece que valeu a pena entrar para a tripulação. Ele pensou, sua mente voltando para quando Luffy o convidou para a tripulação em Alabasta. Ele deu algumas condições e também queria algo em troca para se juntar à tripulação. Normalmente a maioria dos capitães piratas rejeitaria suas condições. Suas condições eram simples, Ankor queria ter liberdade para fazer suas coisas. Ninguém na tripulação pode forçá-lo a construir coisas de graça. Além disso, se algum dia ele vendesse suas criações, ele só teria direito ao dinheiro gerado por elas. E por último, ele se recusou a fazer qualquer coisa que fosse contra sua bússola moral. Suas condições eram muito favoráveis para ele, e Luffy aceitou isso sem problemas. Então veio o que Ankor queria em troca de se juntar à tripulação. Ele queria uma fruta específica. Ankor considerou isso uma aposta, mas ele tinha quase certeza de que o Baku no Mi estava na posição do chapéu de palha. Como ferreiro havia poucas frutas que lhe davam alguma vantagem no ofício, e na opinião dele o Baku no Mi era o melhor que um ferreiro poderia pedir. Indiscutivelmente havia frutas melhores para um ferreiro, como a fruta do ferreiro ou a fruta Clank Clank. Mas o Baku no Mi tinha um significado especial relacionado à sua família, principalmente relacionado ao primeiro Popeye. Ankor era um ferreiro de coração, mas um ferreiro não poderia ser fraco. Um ferreiro precisava ser forte para poder fabricar armas mais fortes. Havia uma razão pela qual muitos bons ferreiros vieram dos gigantes de Elbaf, e Baku no Mi tinha um uso secreto que muitos não conheciam. É por isso que ele estava procurando a fruta. Na verdade, foi uma de suas razões para ingressar na marinha, e ele estava em dívida com o velho Garp por salvar sua vida. Engraçado como isso aconteceu. Depois que Ankor se juntou aos fuzileiros navais ele procurou a fruta, mas depois soube que a fruta já tinha usuário. Um rei corrupto, que subutilizava as habilidades da fruta e a usava para causar problemas. Mas quando leu os jornais e viu que Vapol foi executado pelo seu próprio reino, ele encontrou alguma esperança. Ele fez algumas pesquisas e descobriu que principalmente o chapéu de palha estava envolvido nisso.
Portanto, havia uma boa chance de que Baku no Mi estivesse em circulação. E Anchor teve um palpite de que eles poderiam ter comido a fruta. Claro, também existe a possibilidade de a fruta já estar sendo consumida. Mas felizmente não foi esse o caso. Luffy concordou em dar-lhe a fruta, mas em troca, ele precisaria pelo menos fazer de cada um dos chapéus de palha, atuais ou novos, uma arma. E também ser o reparador de armas caso eles precisassem. A última condição também foi Luffy enfatizando o fato de que não tolerará nenhuma traição. Como ex-fuzileiro naval, Anchor precisava ganhar a confiança de todos. Mas o Popeye não estava preocupado. Anchor era um homem de palavra. Ele nunca trairia Luffy a menos que fizesse algo que fosse contra sua ética moral. E depois de passar quase um mês com a tripulação, Anchor começou a perceber por que a tripulação seguia Luffy. Ele era um homem em quem se podia confiar. Então Anchor não se arrependeu de sua decisão. Ainda assim, a tripulação tinha alguns segredos que escondiam dele. Mas ele não se incomodou muito com isso. Contanto que ele pudesse fazer ótimas armas e fazer com que grandes lutadores as usassem, ele não se importava muito. Enquanto ele pensava nisso, uma pessoa se aproximou dele. Anchor, Yosaku disse, trazendo a atenção de Anchor para ele. Eu tenho um pedido. É claro que ele tinha seu machado e escudo na mão. Eu também, Johnny acrescentou, também tendo sua própria lança. Eu também tenho um. Jin disse resmungando, um pouco tímido. Sua tonfa pesada apoiada na lateral dos quadris. Anchor apenas sorriu. Bem, eu sou todo ouvidos. Capítulo 367. Depois de verificar suas armas no Anchor e atualizá-las, eles começaram a treinar. Demorou algumas horas, mas valeu a pena. Ver Sabo dar tudo de si com os membros mais fortes de sua tripulação deixou uma grande impressão neles. Kobe não estava na masmorra como eles, ele estava do lado de fora, ajudando o povo de Angel Island e Shandor a construir suas novas casas. Embora a maior parte do trabalho já estivesse concluída, o jovem ainda queria ajudar de todas as maneiras possíveis. Então Johnny e Yosaku ficaram treinando com Jin. E essa foi uma experiência bastante brutal, mas deu resultados. O som de aço se chocando e passos pesados ecoaram enquanto Jin, com sua tonfa pesada na mão, enfrentava Johnny e Yosaku, cada um armado com suas respectivas armas. Tanto Johnny quanto Yosaku se moveram ao mesmo tempo usando Soru, atacando com suas armas. Mas eles foram parados facilmente por Jin, que evitou a lança de Johnny enquanto desviava o machado de Yosaku. Os dois ex-caçadores de recompensas atacaram implacavelmente, mas Jin estava facilmente acima deles em termos de habilidade. Suas técnicas como Soru e Tekai eram muito mais habilidosas e seus golpes tinham muito mais peso. Todos os três se moviam com selvageria. Suas ações eram tudo menos uma dança elegante, cada movimento imprevisível e desesperado, e ainda assim havia um ritmo nisso. Evitando a lança e evitando o golpe do machado, Jin jogou uma de suas tonfas na perna de Johnny, fazendo o jovem tropeçar. Usando isso como uma chance, Jin o chutou no queixo, quase o nocauteando. Vendo seu parceiro e rival ser atingido, Yosaku avançou, tentando atacá-lo por trás. Mas os sentidos de Jin eram aguçados. Antes que Yosaku pudesse se aproximar para atacá-lo pelas costas, uma cauda com uma ponta de massa bateu na barriga de Yosaku, tirando-lhe o fôlego. Yosaku teria sido nocauteado se não usasse o Iron Body a tempo, então acabou tossindo no chão. Enquanto Johnny gemia massageando o queixo, os dois olharam para Jin, que estava com um sorriso malicioso no rosto. Claro, Jin estava em sua forma meio Zoan agora. Quase com 3 metros de altura, tornando-se quase o dobro de altura. Ele era alto, com um sorriso de tubarão no rosto. Seu corpo estava coberto de escamas com pontas grandes a pequenas cobrindo a maior parte da parte de trás de seu corpo. Uma cauda crescia em sua espinha que terminava em uma massa, que estava igualmente coberta de pontas. Não desistam de mim agora, pessoal. Jin disse com um sorriso. Estou ansioso para caçar. Ambos os caçadores de recompensa sentiram um medo quase primitivo ao olhar para Jin. Não era o Aqui do Conquistador, não era pura sede de sangue. Ainda assim foi estressante. Johnny apoiou-se em sua lança e levantou-se levemente ofegante. Você só pode estar brincando comigo, Jin. Ele gritou. Achei que você não deveria estar usando seus poderes. Jin não disse nada e apenas sorriu. Yosaku, por outro lado, falou. Eu vejo isso como uma vitória. Parece que nós dois estávamos ficando muito difíceis de lidar sem seus poderes. Os olhos de Jin se contraíram, mas ele não negou. Ambos melhoraram, e então Jin teve que usar seus poderes Zoan para isso. Mesmo sem entrar em suas formas Zoan, Jin ficou significativamente mais forte, mesmo quando humano, depois de comer a antiga fruta Zoan. Dragão Fruta do Dragão, modelo Ankylosarus. Mas quando ele ativou seus poderes, ele ficou quase incontrolável. Sua durabilidade teve um aumento significativo que até mesmo os usuários de Aqui em sua tripulação precisaram se esforçar muito para danificá-lo. Afinal, ele era um antigo Zoan e eles eram famosos por sua durabilidade. Junto com isso veio seu grande aumento de força, embora sua velocidade tenha sofrido por causa disso. Ainda assim, com os espinhos nas costas que ele conseguia controlar, ele era uma ameaça mesmo com velocidade abaixo da média. Então, vocês vão se mudar ou não? Jin perguntou. Porque eu vou. Com isso ele desapareceu de vista, uma grande cratera se formando onde Jin estava anteriormente enquanto ele se movia usando Soru, atacando Yosaku que estava com seu escudo levantado. Yosaku foi jogado para trás, colidindo com um pilar, formando rachaduras de aranha atrás dele. Velocidade abaixo da média de acordo com os padrões do chapéu de palha.
que eram bastante elevados. Jin se moveu novamente, desta vez indo atrás de Johnny, que se afastou a tempo. Johnny, ao contrário de Yosaku, começou a fugir do ataque de Jin e só atacou quando uma oportunidade se apresentou. Com o peso adicional de Jin, sua velocidade foi reduzida. Mas com o poder adicional, ele encontrou uma maneira de superar essa fraqueza. E isso foi usando Soru, com toda a sua força, para dar-lhe rajadas curtas de velocidade supersônica. Yosaku também desceu um pouco mais tarde, ajudando Johnny com tudo o que tinha. E ainda assim não foi suficiente. Jin não estava sofrendo nenhum dano, suas escamas o tornavam mais resistente que o aço. Enquanto estava em sua forma meio Zoan, Jin também pegou suas tonfas pesadas e começou a lutar contra Johnny e Yosaku, nunca dando tudo de si, tentando levar seus companheiros de tripulação ao limite. Seu capitão confiou nele para treinar Johnny e Yosaku para que ele desse o seu melhor, principalmente porque ambos queriam se tornar usuários de Zons no futuro. Lutar contra um deles pode dar-lhes algumas ideias sobre o que desejam. Seus movimentos eram confusos, e a habilidade de Jin era evidente enquanto ele habilmente aparava os golpes de Johnny e atacava os golpes poderosos de Yosaku. Ele respondeu com ataques ferozes e brutais, cada um deles preciso e poderoso, provando porque ele era o responsável por treiná-los. Mesmo que Johnny e Yosaku estivessem fracos, eles estavam lhe dando bastante treino. Teria sido mais divertido se Kobe estivesse aqui, mas aquele garoto estava lá em cima sendo um herói. Ainda assim, isso não importava. Kobe pode ser forte, mas quase igual, na sua opinião, alguns até acreditavam que o pirata de cabelo rosa era mais forte. Mas eles estavam obviamente errados. Cheio de gancho. Jin foi cortado no meio do pensamento quando Yosaku conseguiu acertar um golpe com seu escudo no queixo enquanto Johnny jogou sua lança bem perto do local exato onde Yosaku havia danificado. Mas Jin se moveu rapidamente e pegou a longarina entre os dentes, um grunhido selvagem saindo de sua boca. Ele cuspiu a lança enquanto esfregava o queixo. Isso quase doeu. Jin não falou muito, mas ficou claro que ele estava chateado. Tanto Johnny quanto Yosaku engoliram em seco, mas fortaleceram sua determinação quando Jin atacou. Seus ataques de tonfa e cauda eram implacáveis, forçando Johnny e Yosaku a se adaptar e defender constantemente. À medida que a luta continuava, ficou evidente que Jin estava em vantagem, sua habilidade e força superiores permitindo-lhe ditar o fluxo da batalha. Mesmo assim Johnny e Yosaku lutaram com tudo que conseguiram, até serem nocauteados. Embora fosse verdade que a durabilidade de Jin era excelente, ainda havia alguns pontos fracos, como a área do rosto, pescoço e estômago, onde ele poderia ser atingido. Então Johnny e Yosaku, que aprenderam recentemente a cortar aço, usaram isso a seu favor para reagir contra o usuário Zoan. A batalha deles continuou na masmorra, enquanto eles lutavam com tudo que conseguiam. Quase todos os membros da tripulação do Chapéu de Palha estavam treinando. Todos eles tinham um objetivo em mente. E essa foi a guerra que se aproximava. Então eles não queriam permanecer fracos. E como poderiam, quando até mesmo seu próprio capitão estava dando tudo de si para se tornar mais forte? Luffy foi alguém que liderou pelo exemplo. Ao ver seu trabalho árduo, outros ficaram naturalmente inclinados a fazê-lo. Mesmo que a maior parte da tripulação tivesse seus próprios sonhos e objetivos, eles ainda tinham um objetivo comum em mente. E isso estava fortalecendo sua tripulação, tão fortes que ninguém ousaria ir contra eles. E para isso eles treinaram. Eles vão realizar esse sonho, um dia. Capítulo 368. Mais alguns dias se passam. Luffy está se divertindo muito, e não foi exagero. Com Anchor atualizando a maioria das armas da tripulação, ele passava a maior parte do tempo trabalhando com seus poderes de Akuma no Mi. Como ele era um novo usuário de Akuma no Mi, ele precisava treinar para usar melhor suas habilidades. E então Luffy estava tirando vantagem disso, essencialmente fazendo de Anchor o homem da gravidade para treinar a si mesmo. Ao comer as grandes bolas em forma de discoteca que aumentavam a gravidade, Anchor foi capaz de usar sua habilidade mesmo sem uma fonte de energia. Então com isso, ele meio que se tornou um Fugitora com desconto. Usopp também usou seus poderes para torná-lo maior, então em um canto da sala, era possível ver um Popeye gigante estendendo o braço com uma tensão visível em seu rosto. No lugar de suas mãos havia duas coisas gigantescas, parecidas com bolas de discoteca prateadas, que afetavam toda a sala com a gravidade. Ele estava melhorando no uso de seus poderes, pois conseguia manter as propriedades de qualquer coisa em uma hora. É claro que ele teve que cuspi-los antes disso, ou então eles seriam digeridos. Isso também o estava tornando mais forte em alguns aspectos, já que a reação da gravidade também caía sobre ele. Anchor também poderia afetar a área abaixo dele com um aumento de gravidade de 2 a 3 vezes enquanto seus companheiros treinavam ginástica e levantamento de peso. É claro que os equipamentos também foram fabricados pela Anchor para serem capazes de suportar a grande gravidade, além de torná-los bastante densos e pesados, de modo a dar conta da força sobrenatural da tripulação. Você não me conhece, filho? Luffy gritou com os dentes cerrados enquanto empurrava a barra do peito. Você não me conhece, filho? Ele repetiu enquanto avançava. Luffy estava, claro, em sua forma de Homem-Leão. Não adianta se conter durante o treinamento. Luffy estava até usando aqui para aumentar sua força, e mesmo assim ainda lutava para movimentar os pesos, mostrando quão difícil era. Embora o armamento em Mementaraki tenha aumentado principalmente o poder de ataque ao revestir e endurecer seus músculos através da cor do armamento, ele também aumentou sua produção de força, embora não muito. E ainda assim Luffy estava usando tudo isso para se ajudar de qualquer maneira possível com o treinamento. A grande barra dobrada sob seu próprio peso, com 2 placas aparecendo, 100 GM de cada lado.
Com o aumento da gravidade foi muito mais do que isso. Enquanto Luffy fazia supino, sua equipe fazia seu próprio tipo de exercício no aumento da gravidade. Zoro e Sanji estavam puxando Jin, que estava em sua forma Zoan completa e tinha quase 6 metros de altura. Jin estava tentando se manter no lugar com 4 membros cravados no chão. Ele estava até usando o rabo para se manter no lugar. E ainda assim, contra a força de Zoro e Sanji, ele estava sendo arrastado. Os dois homens também não estavam usando as habilidades da fruta do diabo e optaram pela força pura por causa disso. Achan estava fazendo algo semelhante, mas com o rei do mar Momou, enquanto o homem peixe de 6 braços tentava puxar seu amigo. E por incrível que pareça, embora Momou fosse maior que Jin, ele pesava quase a metade dele. Mas de certa forma fazia sentido, se Momou fosse muito pesado ele não conseguiria nadar. Enquanto os Ankylosarus eram predadores de terras onde ter mais peso tornava sua defesa formidável, especialmente nos tempos antigos. Enquanto isso acontecia paralelamente, Queen e Spark estavam tendo uma espécie de batalha simulada. Principalmente Queen estava treinando enquanto tentava se esquivar de todas as balas disparadas por Spark, e foi bastante difícil principalmente devido ao aumento da gravidade. Ela foi até forçada a usar suas novas técnicas de espada para fazer isso. Spark estava principalmente atirando, embora o macaquinho não pudesse fazer muito. Ele era notavelmente mais alto do que antes, quase 1,5 metro de altura quando estava de pé. Normalmente ele também adorava treinar, principalmente tendo Luffy como influência. Mas seu corpo estava passando por grandes mudanças por algum motivo, já que ele crescia em altura meio centímetro a cada dia. Luffy estava meio preocupado, mas Chopper explicou que Spark estava apenas passando pela adolescência por causa de sua espécie. O que dada a idade de Spark fazia algum sentido. Spark tinha cerca de 15 anos e atingiu a versão macaca da puberdade, embora os macacos normais devessem atingir a puberdade muito mais cedo. O corpo de Spark era estranho, e a tripulação deixou por isso mesmo. Por esse motivo, Spark não podia forçar muito seu corpo, pois levaria algumas semanas para que suas mudanças terminassem. Então ele estava fazendo principalmente treinamento leve pela primeira vez. Por outro lado, Kobe estava enfrentando Johnny e Ozaku, com Kobe ainda tendo pesos nos braços e nas pernas. Sob a pressão da gravidade e do peso, Kobe não poderia usar Soru para se esquivar, enquanto seus oponentes podiam. Então Kobe ficou com outras coisas em seu arsenal para aguentar os golpes e revidar. Bartolomeu também estava treinando, e mesmo que seu corpo estivesse fraco em comparação com os outros, já que ele se concentrou principalmente em seus poderes de Akuma no Mi depois de se juntar à tripulação, ele ainda estava em melhor forma que os membros mais novos, Pinguim e Shashi. Até Cricket e os irmãos Monk estavam viajando com eles. Law, Beppo e Chopper não estavam treinando porque estavam na sala médica da masmorra. A mesma sala que eles descobriram no segundo dia e ali pesquisavam conhecimentos médicos. Robin também estava com eles, pois ela era a única que conseguia ler a língua antiga de lá. Nami estava relaxando principalmente e optou por usar sua fruta mepologia de forma criativa, em vez de fazer treinamento de força como o resto da tripulação. O Zop também não estava por perto para o treinamento, pois estava ligando de volta para Syrup Village e compartilhando suas grandes aventuras com Kaia, Mary e o trio infantil. Sabó também estava ligando para relatar a Dragon sobre o que aconteceu, quanto ouro Luffy havia doado para sua causa e sobre seus novos poderes. Era óbvio dizer que mesmo o homem mais procurado do mundo ficou pasmo, chocado e possivelmente enganado. No geral, toda a tripulação estava treinando com tudo que conseguiam. Eles tinham que durar 1 hora de treinamento, e quem falhasse normalmente seria ridicularizado. E ninguém queria isso. Com o passar do tempo, alguns desistiram enquanto outros seguiram em frente. Alguns até mudam os exercícios para torná-los mais interessantes e desafiadores. No final da hora, todos os chapéus de palha estavam exaustos do treinamento do dia. E assim Anchor voltou ao tamanho normal, acabando com os efeitos da sala de gravidade. Capítulo 369. Após o término da sessão de treinamento, quase todos os chapéus de palha estavam exaustos, fisicamente e mentalmente. Então, quase todos eles estavam demorando para se recuperar. Normalmente seria 1 hora de treinamento de alta intensidade e depois 1 hora de descanso de alta intensidade, enquanto a tripulação tentava se recuperar mais rápido com o Life Return. Mas como era a hora do almoço, eles teriam um descanso de 3 horas. Claro que o treinamento não era obrigatório, mas quando seu capitão trabalha mais duro, você tende a seguir o exemplo. Claro, Sanji não teve o luxo de descansar. Ele precisava cozinhar, então arrastou Achan até a cozinha para ajudá-lo a preparar comida para todos. O tempo todo mastigando uma barra de energia para reabastecer rapidamente a resistência com Life Return. Zoro, por outro lado, achou o chão bastante confortável para tirar uma soneca, e alguns dos chapéus de palha seguiram esse exemplo e dormiram no chão. Luffy, por outro lado, não dormiu, mas foi para o alojamento dos funcionários na masmorra. O que? Claro que esse lugar era chamado de masmorra, mas havia pesquisadores morando aqui, antes de abandonarem o lugar. Então eles tinham que morar em algum lugar, ao contrário da ferraria ou da área médica, isso foi descoberto muito mais tarde, depois que Robin revisou a maior parte das informações acessíveis da sala de controle. Porém, os pesquisadores só deixaram salas vazias com coisas básicas lá dentro. Portanto, para que os quartos pudessem ser usados, eles precisavam de uma boa quantidade de limpeza e modificação. Ainda assim, havia espaço suficiente para todos na equipe e figurantes terem para si. A vida é ótima. Luffy caminhou saltitante em seus passos. O jovem assobiou alegremente, carregando sua naginata sem nome nas costas enquanto se dirigia para seus aposentos. Tenho tempo e espaço para treinamento de gravidade e ação noturna. O tudo que preciso é do One Piece para me acalmar. Luffy refletiu. Sim, foi muito difícil manter o controle depois das noites incríveis em Alabasta. Mas ele tinha que fazer isso, Nami falou um pouco alto, mas não foi culpa dela.
O Goimere era bem pequeno, e mesmo em Jaya não havia bons quartos para alguma ação noturna. Então sim, tanto Luffy quanto Nami estavam ficando um pouco frustrados com a falta de ação. Mas quem poderia culpá-los? Eles eram jovens e recém-casados, então a falta de ação, embora já tivessem se passado 4 ou 5 dias, os estava afetando. Então, com os quartos adicionais da masmorra e quase toda a sala sendo à prova de som, tanto Nami quanto Luffy estavam tendo ação mais do que suficiente à noite, embora tenha sido uma bênção para o casal romântico da tripulação. Os outros chapéus de palha também estavam gostando de ter seus próprios quartos. E Luffy também deixou claro que Scipieia seria sua base, bem, principalmente a Periade. Portanto, a maioria dos membros da tripulação conseguiu seus próprios quartos. Eles começaram a configurá-los para agora e para o futuro possível. Pode parecer estranho, mas a maioria dos chapéus de palha agora estava se acostumando a viver dentro da masmorra, com suas boas instalações. Até Sanji estava cozinhando comida dentro da masmorra, já que os vagabundos preguiçosos, seus companheiros de tripulação, tinham preguiça de sair da masmorra para comer. Enquanto Luffy refletia sobre o que seria o almoço, ele abriu a porta de seus aposentos. Querido, estou em casa. Ali estava sua esposa, e ela era gostosa, literalmente. Ela estava em chamas. Nami. Luffy entrou em pânico e rapidamente a agarrou, sacudindo-a antes que ela pudesse dizer qualquer coisa e encheu os pulmões de ar tentando apagar a chama. Mas em vez disso acontecer, a cabeça de Nami arrancou-se de seu ombro e ficou plantada na parede atrás, transformando-se em um mingau de líquido laranja de bordo. Os olhos de Luffy olharam horrorizados Nami, e ele levou um soco no nariz de Nami, que colocou a cabeça para trás com uma expressão irritada. O que você estava tentando fazer? Me ignorar? Eu estava apenas experimentando meus poderes. Luffy disse, enquanto esfregava o nariz. Xixi, meio que esqueci que você era uma logia. Mas ei, fiquei com medo de ver você em chamas e tudo mais. Ele enxugou o suor metafórico do alarme falso. De qualquer forma, você parecia muito gostoso lá atrás. Nami gemeu audivelmente. Como eu me apaixonei por você? Ela disse enquanto ele cruzava os braços e desviava o olhar. Suas bochechas combinavam com a cor de seu cabelo. Mesmo que ela estivesse um pouco chateada com a reação exagerada de Luffy, ela também estava feliz por ele estar preocupado com ela. E você diz isso com um rubor. Luffy suava com as travessuras de sua esposa, enquanto fechava a porta atrás de si. Não há necessidade de ficar bloqueado no meio do caminho. Ele entrou e limpou a garganta antes de puxá-la para mais perto, até que o peito dela estivesse pressionado contra o seu. Ele se apoiou nela enquanto agarrava um punhado de seu traseiro. Eu realmente quis dizer isso. Luffy disse, beijando levemente seu pescoço. Nami sibilou e quase gemeu enquanto empurrava para trás. Seu rosto também esquentou. Ei, nada de engraçado até a noite, senhor. Ela disse, você é muito bagunceiro comigo para que eu consiga andar logo depois, e é só hora do almoço. Luffy abriu e fechou a boca, antes de cair e desenhar círculos no chão. A vida pode ser tão cruel às vezes. A testa de Nami se contraiu antes de suspirar. Se ela não fizesse nada, esse cara ficaria deprimido até a noite. Ok, tudo bem. Talvez uma punheta rápida. A vida tem sido boa até agora. Disse Luffy, dando uma volta completa, enquanto passava a mão em torno de Nami olhando avidamente em seus olhos. Ele se inclinou para um beijo indesejado, fazendo a garota gritar. Mas Nami já estava um pouco acostumada com os ataques furtivos de Luffy, então ela revidou com paixão com sua língua. Isso durou 1 minuto, antes de Luffy recuar, e sua fome ainda não foi saciada. Vendo aquele olhar, Nami ronronou em seus ouvidos, enquanto agarrava o membro protuberante de Luffy. Acho que talvez precise dar a esse gatinho mais do que uma ajuda rápida. Luffy sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto sua excitação aumentava. Sua mão já estava brincando com a ponta rara de Nami, empurrando-a contra a parede, enquanto os dois faziam amor. No momento em que o almoço foi preparado, Luffy estava notavelmente feliz, com Nami parecendo um pouco mais feliz também. Mesmo que Luffy quisesse pressionar por algo mais, ele se conteve, contentando-se com um pouco de provocação e uma sessão de amassos. Terminado o almoço, Luffy voltou ao trabalho, treinando com a tripulação, e ao mesmo tempo esperando o que estava para acontecer à noite. Capítulo 370. Luffy estava sentado na sala de reuniões com Spark, Jin, Kobe e Zoro ao seu lado repassando as coisas. Na frente deles, Johnny e Yosaku estavam com sorrisos no rosto, embora houvesse um toque de nervosismo neles. Mas isso diminuía em comparação com a excitação que sentiam. Alguém poderia supor que se você fosse um pirata, isso tornaria as coisas mais fáceis. Mas isso foi um erro, se você quiser ser um grupo pirata organizado. Mesmo assim, a maioria dos chapéus de palha treinava ou preguiçava. Os membros mais fortes da tripulação, incluindo o capitão, passavam boa parte do tempo lendo jornais ou entrando em contato com a CD Services, a organização de caça às recompensas, para obter atualizações e possíveis notícias. Foi bom ficar atualizado com as coisas, especialmente sem nenhum jornal chegando às Sky Islands. De qualquer forma, a razão pela qual Luffy e os outros se reuniram aqui foi por causa de Johnny e Yosaku. Então, você acha que está pronto, hein? Luffy disse com um sorriso, liberando uma explosão controlada de Aki, apenas para o drama. Tanto Johnny quanto Yosaku engoliram em seco, encontrando os olhos do capitão e assentiram com determinação. O sorriso de Luffy se alargou um pouco, e os outros na sala também sorriram. Luffy caminhou para o lado e tirou um baú, antes de apresentar todas as frutas disponíveis aos seus tripulantes. Havia 4 frutas, o cacto de aparência amarela era a fruta da areia, a maçã de aparência branca era a fruta do teletransporte, a melancia de aparência hexagonal era a fruta grife e por último, a manga de aparência marrom era a fruta mais nova encontrada no mundo, masmorra de Usopp. Claro, todos eles tinham padrões únicos de redemoinho. Tanto Johnny quanto Yosaku olharam para as frutas, mesmo tendo decidido quais frutas levar, ver todas elas de uma vez os fez querer repensar suas decisões. Todos eles foram ótimos frutos.
Capitão, o que a nova fruta faz? Yosaku perguntou depois de pensar um pouco. Ele teria feito uma escolha antes e a manteria. Mesmo assim, ele estava curioso sobre a nova fruta. Luffy pegou a nova fruta, a manga marrom. Honestamente, sem o padrão ondulado, não teria parecido muito diferente de uma manga podre. É a fruta sonora. Luffy disse, o Zop encontrou no cofre da masmorra. Uma fruta que a masmorra estava experimentando, na verdade, de acordo com Robin. Algumas peças da tecnologia aqui foram feitas através de experiências com esta fruta. Então, muito útil para um músico. Yosaku disse. Luffy sorriu, você poderia dizer isso. Mas dependendo de quem é o usuário, pode ser a melhor ferramenta para espionagem. Luffy disse, lembrando-se de uma certa pessoa que tinha fruta silenciosa. Você não só pode se esconder usando esta fruta, se você se acalmar, semelhante à tecnologia invisível, dependendo do seu domínio. Você também pode captar sons a quilômetros de distância com a fruta, como Enel usou com seu raio. Poderes para manter o controle sobre a ilha de Scipieia. Claro, admitindo que a Enel foi uma espécie de prodígio nesse aspecto. E mesmo assim, ele só conseguia ouvir uma área específica por vez. Aiza não pode fazer algo parecido? A garota tem uma observação muito boa, aqui espere. Kobe também, mas a situação dele era um pouco mais agitada nesse aspecto. Ele atualmente ainda não tinha conseguido o Observation aqui por enquanto. Isso é incrível. Johnny disse, esfregando a nuca, mas vou manter o que decidi. Se não for reivindicado, então eu gostaria da fruta Griffon. Luffy sorriu, um zoom mítico. Espero que a fruta não seja desperdiçada com você. Ele disse, antes de jogar a fruta para Johnny sem falar muito. Luffy não estava mentindo quando disse isso. Poderia haver melhores usuários de Zoan do que Johnny? Provavelmente. Mas o caçador de recompensas que virou pirata era bastante leal a ele. Uma característica que eles ganharam ao seguir Zoro o tempo todo. Então ele não se importava se eles comessem. Caramba, ele estava até disposto a dar-lhes areia ou frutas saudáveis, se quisessem. Um era um Logia poderoso, enquanto o outro era um Paramécio igualmente poderoso. Se Luffy estava sendo honesto aqui, ele já tinha um usuário em mente para a fruta teletransporte. Teria sido foda se o Usopp conseguisse comer a fruta, mas ele já era foda o suficiente com sua fruta do tamanho certo. Então ele escolheu outra pessoa. Johnny segurou a fruta e engoliu nervosamente, olhou para seu capitão, antes de olhar para Zoro. Ambos assentiram e ele rapidamente engoliu tudo. Johnny quase engasgou com a melancia antes de engoli-la, depois mostrou a língua com nojo. Ugh, do que é feita essa coisa? Johnny disse, enquanto os outros riam e lhe passavam uma garrafa de água para amenizar o gosto. Depois que isso foi feito, Johnny se levantou, olhou para si mesmo enquanto cerrava o punho. Era como se houvesse um poder dentro dele que não existia antes. E por instinto, ele puxou. Yosaku deu alguns passos para o lado enquanto Johnny começou a crescer de tamanho, ganhando em altura, enquanto um pelo dourado acastanhado cobria seu corpo, com duas asas crescendo em suas costas, garras afiadas no lugar dos dedos e uma cabeça de águia com juba de leão em volta do pescoço. Johnny soltou um grito enquanto entrava diretamente em sua forma meio Zoan. Ele se sentia poderoso, quase inimaginavelmente poderoso. E ele se sentiu confiante, feliz e uma infinidade de outras emoções. Ele cerrou os punhos, sentindo o poder neles, e olhou para o lado maravilhado com os novos membros, que eram um pouco estranhos de controlar. Como é? Yosaku perguntou, curioso e feliz ao mesmo tempo. Embora houvesse um toque de ciúme, foi ofuscado pelo orgulho que sentia pelo amigo. Ele mereceu. Como é? Por incrível que pareça, parece que estou vestindo uma jaqueta grossa ou uma armadura. Johnny disse, piscando com a mudança de voz. Sua voz estava um pouco mais profunda agora, junto com um grito. Mas ao mesmo tempo posso controlá-lo, ainda melhor do que as partes normais do meu corpo, estranho. Mas me sinto incrível e poderoso. Jin acenou com a cabeça sim. Eu senti algo semelhante também. Parece que você está usando algum tipo de armadura, mas diferente. Esse é o lado Zoan das coisas, eu acho. Ele disse, enquanto caminhava para frente, com um sorriso predatório nos lábios. Mas estou curioso. Shigan. Mesmo que Johnny tenha previsto o ataque, ele chegou um pouco tarde para reagir quando Jin apareceu bem na sua frente, plantando uma pistola bem em seu diafragma. Ei, para que foi isso? Johnny perguntou, então ele piscou enquanto olhava para baixo. Não havia nenhum ferimento em seu estômago, na verdade, Jin estava esfregando a ponta do dedo. Você é durável, com certeza. Pode ser ainda mais do que meu Ankylosarus, Jin murmurou. Nesse momento Zoro falou, pato. Capítulo 371. E Jin por instinto fez isso, mas Johnny ficou pasmo o suficiente para errar o comando. Recebendo um golpe aéreo cruzado em seu peito, isso o fez recuar alguns metros, seus pés com garras cavando trincheiras no chão. Mesmo assim, não houve feridos. Johnny piscou e olhou para Kobe, que estava retirando duas lâminas de braço de suas mãos. Ele pode até resistir ao meu golpe de ar. Kobe murmurou, sabe, isso é pura trapaça. E sou eu quem está dizendo. Embora sua própria fruta lhe desse habilidades regenerativas, se machucar não era algo que as pessoas gostavam. Xixixi, o que mais você espera de um Zoan mítico? Luffy disse, Griffon tem o corpo durável de um leão. Eles podem não ser dragões, mas são considerados como tendo peles fortes. Até mesmo Kuina teve problemas para cortar Lafitte quando ele se tornou meio Zoan. E embora Johnny possa não estar lá ainda em termos de durabilidade, já que tenho quase certeza de que Lafitte treinou sua fruta para ser mais durável, mas ele ainda é muito mais forte em comparação com os outros. É verdade que ele também tem asas, então voar não deveria ser um problema. Kobe disse, mas com Geppo, isso não é um problema para ninguém. Ainda assim, você pode querer melhorar sua habilidade de voo.
Com sua pele inquebrável ele será uma ameaça no céu. Eu não diria pele inquebrável, disse Spark, que acabará de chegar perto de Johnny. Mesmo que Spark tenha ficado mais alto, ele ainda tinha metade da altura do meio Zoan Johnny. Eu venci Lafitte e descobri algumas de suas fraquezas. Oh, você quer dizer sua motosserra de pedra do mar? Essa coisa é uma abominação. Cobb disse, quase estremecendo com aquela coisa. Spark riu sombriamente antes de rapidamente voltar a ser um macaco adequado para crianças, não exatamente. Ele disse esticando as 3 mãos direitas para frente como punhos. Você pode esticar a mão direita, pode doer um pouco. Johnny, agora um pouco confiante, acenou com a cabeça e estendeu a palma da mão em forma de pássaro, que tinha garras no lugar das unhas, em direção aos 3 punhos de Spark. E assim que fez isso, Spark atacou sem se mover 1 centímetro de seu lugar, Rokuoga. Ah! Johnny sibilou e retirou a mão. Sentiu o ataque em seus ossos e músculos. E doeu demais. Mesmo que não houvesse nenhum ferimento notável em sua mão, ele ainda podia sentir a dor por dentro. Então, ataques baseados em ondas de choque ainda atingem forte, hein? É um dado adquirido que eles negligenciam a durabilidade e atacam diretamente o interior do alvo. Zoro disse, um pequeno, eu ainda não consegui baixar a destruição interna ainda, então isso pode ajudar. Johnny sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ei, isso pode até treinar sua durabilidade interna. Bem-vindo ao clube do saco de pancadas. Jin disse com uma expressão neutra. Onde estamos os sacos de pancadas? Ei, você não precisa ser tão rude com isso, disse Cobb. Jin lançou-lhe um olhar inexpressivo. Você usa os espinhos nas minhas costas para afiar suas próprias garras? Cobb sorriu descaradamente, como eu disse, você não precisa ser tão rude com isso. Luffy apenas riu. Não se preocupe, Johnny. Você vai se acostumar. E além disso, os escudos de Barto são muito melhores para aprender e aprimorar a destruição interna. Ugh, obrigado, eu acho. Ele disse, antes de olhar para sua mão, que a dor já estava diminuindo. A taxa de recuperação também é incrível. Cara, eu tive sorte, não foi? Os outros apenas riram, felizes pelo companheiro de tripulação. Espere, ainda temos Yosaku para pegar suas frutas? Luffy disse, olhando para ele. Vou ser honesto com você, já tenho alguém em mente para essa fruta. Mas se você quiser. Não, capitão. Yosaku disse, limpando a garganta. Na verdade, tenho em mente uma fruta que quero. Mas, é um pouco difícil de conseguir. Mas, agora estou curioso. Luffy disse, é um Zoan? Yosaku piscou, sim, um Zoan mítico. Achei que sim. Sempre pensei que você funcionaria muito bem com esse tipo de fruta. Luffy disse, mas um Zoan mítico é meio raro, você sabe. Não é algo que possamos encontrar em leilões. Mas ei, diga o que pensa. Pode levar alguns anos, mas poderemos conseguir isso no futuro. Às vezes ser paciente no longo prazo compensa. Luffy estava pensando em Teaz, não o melhor exemplo, mas o homem tinha uma dedicação zelosa por aquela fruta. Mesmo agora, Yosaku estava um pouco hesitante, é uma fruta muito poderosa. Vamos, desembucha. Zoro grunhiu. As frutas só podem levar você até certo ponto. Existem pessoas que são muito mais fortes do que você e eu, mesmo sem frutas do diabo. Claro, ele estava pensando em Miel e Shanks. Luffy apenas assentiu. Ele já havia falado com Zoro sobre dar-lhe a fruta Griffon, mas Kuina rejeitou. Mas Zoro rejeitou a fruta mais ou menos pelo mesmo motivo. E era verdade, aqui era o que mais importava no longo prazo. Seu avô, Bogard, Roger, Hyleg, Shanks e Miel eram excelentes exemplos de pessoas de primeira linha, sem frutas, apenas força bruta. Então sim, ele poderia entender isso. Mas ao mesmo tempo, Luffy também pensava de forma diferente. Se ele tivesse a chance de comer outra fruta, ele faria isso, nem mesmo questionando o como das coisas. Embora algumas pessoas possam ver as Akuma no Mi como muletas, isso foi um completo mal-entendido das coisas. Algumas pessoas nascem fortes como Oden, Kaido e Big Mom, sem mencionar toda a raça extinta de Lunarianos. Mas eles são considerados como tendo muletas? Não, as pessoas vão pagar isso como se tivessem um talento nato. Caramba, até os homens-peixes são 10 vezes mais fortes em terra que os humanos. E ganham o dobro dessa força no mar. Não importava se você nasceu com força ou se a conquistou com muito trabalho. No final das contas, o que importava era o quão forte você era. Pode ser difícil de entender para alguns. Mas antes de vir a este mundo, ele era um levantador de peso. Muito bom nisso. Mas ele não foi um vencedor a nível nacional em nenhum levantamento. Mesmo com quase 10 anos de treinamento, pessoas muito mais jovens que ele conseguiram vencê-lo em força apenas por causa da genética. O mesmo para a altura e aparência. Algumas pessoas nascem altas e com boa aparência, enquanto outras são medianas ou até baixas com aparência abaixo da média. Naquele mundo, esse tipo de coisa não podia ser mudado. Mas aqui eles podiam, então por que ele não mudaria? Ele sempre faltou trabalho duro? Não. Ele fez questão de ser o filho da puta mais trabalhador da sala. E ainda assim algumas coisas estão completamente fora do seu controle. Então não, ele não via as frutas do diabo como atalhos. Essa era apenas a maneira errada de ver as coisas, na opinião dele. Ainda assim, ele respeitava Zoro e Kuina, que mantinham suas crenças. De qualquer forma, qual é a sua escolha? Luffy perguntou. Yosaku disse, e as pessoas na sala tinham uma expressão surpreendente em seus rostos. Yosaku, assim como Zop, tinha uma grande admiração pelos gigantes, principalmente pela força deles, então ele escolheu uma fruta que lhe daria exatamente isso com um pouco mais. Luffy apenas sorriu antes de rir. Um sonho muito ousado, e eu adoro. Ele disse, colocando os pés na cadeira próxima, não vou prometer nada, mas, e apenas fique forte. Vou ver se posso fazer alguma coisa ou não. Capítulo 372. 2 dias depois, a maior parte da tripulação estava de volta à sala de treinamento, mas desta vez Anchor estava lá com eles. Ele estava ao lado, treinando com Cobb para se acostumar com seus novos poderes e usá-los em combate.
Tanto Cobb quanto Anchor eram homens de justiça ou era assim que a maioria dos chapéus de palha os via? Todos eretos e prontos para se lançar para ajudar as pessoas. É claro que a maioria dos chapéus de palha pretendia ajudar as pessoas, mas mesmo assim, tanto Cobb quanto Anchor aumentaram um pouco. Todos tinham suas peculiaridades no grupo, então ninguém os incomodava com isso. Cada membro da tripulação tinha um objetivo próprio e era dever da tripulação ajudar aos outros a cumprir esse objetivo. Na sala da masmorra, a maioria das pessoas supervisionava o treinamento de Johnny com seus novos poderes. Já se passaram alguns dias e Johnny estava ficando muito bom no uso de seu novo arsenal de habilidades. Ainda havia muitas áreas para melhorar, principalmente porque seus frutos eram do tipo Zoan, normalmente eram destinados à categoria física. Quanto mais alguém treinava com seu poder Zoan, mais forte ficava. Então Johnny estava, é claro, sendo levado ao limite, então a maior parte da equipe estava lá ajudando com isso. Luffy, por outro lado, estava treinando Yozaku. Eles também estavam fora da masmorra, na parte desmatada da floresta. Era noite, então a visibilidade era baixa. E ainda assim, para ambos os piratas do Chapéu de Palha foi o suficiente. Luffy poderia ter treinado sozinho, mas ele se deu tempo pela manhã. Então, ao invés de apenas encerrar o dia, quando Izuaku pediu para treinar com ele, Luffy concordou. Luffy também se sentiu mal pelo cara, principalmente porque ele não receberá suas frutas tão cedo. Portanto, o mínimo que ele poderia fazer era ajudar seu ansioso companheiro de tripulação, mesmo que Johnny e Yozaku fossem parecidos. Yozaku era muito mais ambicioso e teimoso, enquanto Johnny era muito mais brando e um pouco teimoso. Ambos compartilhavam uma coisa em comum, ter uma boa ambição. Claro que eles não tinham nenhuma grande ambição como ser o mais forte ou algo assim, mas eles também queriam ser reconhecidos, obter notoriedade, ser fortes o suficiente para defender as suas crenças e ajudar o seu capitão a realizar o seu sonho. E também Johnny e Yozaku eram boas pessoas. De volta a Alabasta e ao incidente na base da marinha, eles ajudaram muitas pessoas diretamente. Claro que ajudar as pessoas pode não ser o seu objetivo final, mas os dois ex-caçadores de recompensas eram pessoas genuinamente boas. E ao contrário dos poucos membros mais novos da tripulação, Luffy podia confiar em ambos. Então, quando teve tempo, ele tentou ajudá-los de todas as maneiras possíveis. É por isso que Luffy nem relutou em dar-lhes uma fruta. Luffy tinha que ser honesto, embora Anchor tenha se juntado à tripulação, ele era um coringa. Claro que o homem era bom e bom, mas ele não era totalmente leal a Luffy e sua causa. A cada momento ele fazia pelo menos um dos chapéus de palha ficar de olho nele. Ele não queria nenhum espião da marinha em seus navios. Felizmente não foi esse o caso. Construir Stormord para Sabó foi uma boa maneira de mostrar seu verdadeiro objetivo. Anchor havia dito antes que seu objetivo principal era se tornar o melhor ferreiro de armas e também outra coisa. Mas Luffy não podia simplesmente acreditar na sua palavra. Então fazer uma arma para Sabó também foi um teste, pode-se dizer. Se ele tivesse algum motivo oculto, como ajudar o governo mundial pelas costas, então ele não teria construído uma arma tão boa para Sabó. De agora em diante, ele poderia confiar um pouco em Anchor. Mas para Johnny e Yozaku não foi esse o caso. Eles eram leais e confiavam em Luffy. Então, como capitão, sempre que havia uma chance, ele tentava ajudá-los. A lealdade não foi algo construído em um dia. E mesmo assim a lealdade poderia mudar se alguém estivesse em uma situação ruim. Pode não ser o melhor exemplo, mas o esquadrão dos piratas do Barba Branca foi um bom exemplo. Ele não queria que nada disso acontecesse com nenhum de seus companheiros de tripulação. E esse é um grande motivo para mantê-lo sob controle. E isso foi envolvendo-se um pouco em seus assuntos pessoais. Especialmente porque Johnny e Yozaku seriam seus principais oficiais. Mas isso foi muito mais tarde, quando a tripulação era grande o suficiente para acomodá-lo. Por enquanto, eles ainda eram uma tripulação pequena. Na maioria das vezes, Luffy tendia a treinar Johnny, pois eles usavam armas semelhantes. Uma naginata e uma lança têm muitas coisas em comum. Assim, ele poderia dar muitos insights sobre como usar sua arma. Mas isso não significa que ele não treinou Yozaku, não, ele treinou. Yozaku usou um escudo redondo. Então Luffy tentou ensiná-lo a ricochetear seu escudo para frente e para trás como um certo herói. E com certeza, Yozaku foi capaz de aprender. Ele fez isso há algum tempo, quando ainda estavam em Alabasta, e agora estava melhor nisso. Luffy ficou lá enquanto Yozaku o atacava com um grito de guerra, um machado e um escudo nas mãos. Luffy não estava usando nenhum de seus gears, então Yozaku era um pouco mais alto e corpulento que ele. O ex-caçador de recompensas entrou com vários golpes rápidos com seu machado, cada golpe criando lâminas de vento fortes o suficiente para cortar edifícios comuns, e Luffy estava facilmente se esquivando deles. Você melhorou, Luffy disse enquanto se esquivava de um dos golpes. Jin tem treinado bem vocês. Mas seria difícil para vocês aprenderem isso se vocês tivessem tanta força. Ainda não cheguei ao máximo, disse Yozaku enquanto colocava toda a sua força nas pernas, usando um soru que rachou o chão abaixo dele. O ex-caçador de recompensas entrou como um touro com o escudo na frente. Touro blindado. Sério, touro protetor? Isso não é criativo. Luffy deu-lhe uma expressão inexpressiva enquanto estendia a mão direita com a intenção de detê-lo. Mas no momento em que Luffy conseguiu agarrá-lo, sua mão escorregou e Yozaku quase conseguiu acertá-lo com seu machado. Quase no último momento, Luffy se inclinou para trás, no estilo Nel, esquivando-se do machado por um fio de cabelo. TCH, quase peguei você. Seu escudo é realmente irritante, disse Luffy. É escorregadio, vou te admitir. Claro, este não era o mesmo escudo que Yozaku estava usando antes. Foi dado de presente pela Anchor. Anchor, como ferreiro, gostava de construir armas, espadas, escudos e tudo mais. Mas ele raramente usava a maioria das coisas que construía, principalmente distribuí-los por um preço ou de graça.
Seu escudo foi uma das armas que Anchor construiu usando a fruta lisa. Anchor, depois de ganhar sua fruta mastigada, deu este escudo para Yosaku, pois usar uma fruta do diabo e uma arma de fruta do diabo ao mesmo tempo esgotaria sua resistência muito rapidamente. E claro, o ferreiro estava trabalhando em um novo projeto, então ele queria doar seu escudo para um usuário capaz. Sim, Subashi. Ela é um ótimo escudo, disse Yosaku com um sorriso enquanto mantinha seu escudo na frente. Seu capitão tinha o hábito de pegar as pessoas desprevenidas, então ele era cauteloso mesmo durante a luta. Luffy deu-lhe um aceno de admiração. A fruta macia era ótima em muitos aspectos. Não era uma fruta do diabo de alta classe, mas a capacidade de deixar seu corpo escorregadio com a maioria dos ataques era algo bastante útil. Mas você não deve confiar muito nela. Uma arma de Akuma no Mi consome muita energia, Luffy disse encolhendo os ombros. Ele estava falando por experiência própria. Sua Naginata sem nome o deixava seco sempre que ele usava demais suas habilidades energéticas. Um pequeno sorriso se formou no rosto de Luffy. Vamos falar um pouco sério, certo? Sim, eu sei. É por isso que a mantenho para emergências. Com isso Yosaku deu um passo à frente, girou e jogou seu escudo em Luffy. O escudo ricocheteou no chão e veio como um disco de destruição em direção à cabeça de Luffy. Luffy pela primeira vez não recuou e desceu o punho com a Ki, quebrando o escudo no chão. Parando com isso. Normalmente com esse tipo de poder, um escudo normal teria quebrado, mas Subashi deslizou a maior parte do dano para fora e só foi parado. Yosaku aproveitou a chance para usar Soru e desfocar bem na frente de Luffy com seu machado puxado para trás. Divisor de solo. Clang. O machado foi parado bem entre os dentes de Luffy, antes que o homem da borracha desse um soco no estômago de Yosaku e o mandasse voar sem o machado. Capítulo 373. Luffy jogou o machado para o lado enquanto levantava os dois punhos para trás. Prepare-se. Gomu Gomu no Tekai Gatling. Yosaku ainda no ar cruzou o braço. Tekai. Os socos de Luffy vieram como tiros de canhão, cada um mais rápido que o anterior, mas Yosaku resistiu aos ataques com seu próprio corpo de ferro. Mesmo assim, o caçador de recompensas foi jogado de volta no chão, saltando algumas vezes antes de parar. Mas antes que ele pudesse recuperar o fôlego, Luffy passou para seu próximo ataque. Este é um tiroteio. Luffy sorriu levando ambos os braços para o lado, Airfinger Bullet Barrage. De seus dedos, múltiplas pequenas balas de ar atingiram a localização de Yosaku. O caçador de recompensas em questão rapidamente usou Soru e Geppo para sair de sua posição, mas onde quer que ele fosse, Luffy apontaria sua barragem interminável de balas de ar para ele, tornando-o muito difícil de se aproximar. Yosaku se esquivou por um tempo, antes de morder a bala e ir direto para Luffy. Mesmo com Luffy se segurando, Yosaku quase não teve chance de vencer. Mesmo assim, ele se recusou a desistir. Chute da tempestade. Yosaku gritou. Um arco gigante de ar saiu de sua perna quando as balas de Luffy foram brevemente dominadas, dando a Yosaku a chance que ele precisava. Claro, o chute da tempestade foi dizimado pelas poderosas balas de ar de Luffy. O ex-caçador de recompensas caiu no chão e pegou o escudo bem a tempo de Luffy dar um chute na lateral que ele não conseguiu desviar. O corpo de Yosaku dobrou-se em torno da perna de Luffy quando ele foi plantado no chão, saltando com a graça de uma boneca de pano, antes que ele conseguisse se conter. Merda, o que aconteceu, capitão? Achei que você estava se segurando. Eu sou. Yosaku estava com os olhos arregalados enquanto girava rapidamente com seu escudo para bloquear o ataque de Luffy. Mas em vez de ser um soco ou chute, ele tinha os dois punhos para frente. Para outros, isso pode tê-los confundido, mas para Yosaku isso o aterrorizou. Rokuoga. Ah! Yosaku foi jogado para trás vários metros, mesmo com os pés cavando trincheiras no chão. Seu corpo tremia com sangue saindo de sua boca, merda. Ele tossiu sangue ao cair de joelhos no chão, mantendo os olhos no capitão. Ao seu redor, o chão estava distorcido, destruído, com trincheiras profundas ao seu redor. Apenas o chão atrás dele ainda estava em forma. Mesmo sendo Subashi, o escudo de Yosaku recebeu o ataque, devido ao fato de Rokugan ser um ataque baseado em ondas de choque. Apenas metade do ataque foi escapado. O resto Yosaku teve que tancar com seu corpo. O corpo de Yosaku parecia estar em chamas, dos músculos aos ossos, todos gritavam de dor. E ainda assim o ex-caçador de recompensas recusou-se a perder enquanto se levantava novamente. Desta vez com muito mais dificuldade. O ex-caçador de recompensas inconscientemente usou o Life Return para consertar a maior parte dos danos internos enquanto avançava. Mas ele só deu alguns passos antes de cair inconsciente e começar a cair. Luffy o pegou antes que ele pudesse cair no chão com um largo sorriso no rosto. Você se saiu muito melhor do que o esperado, Luffy disse honestamente. Claro, ele era fraco. Mas com esse tipo de determinação, ele não ficará por muito tempo. Espero que isso seja suficiente para mostrar o que você precisa fazer. Por enquanto, vamos levá-lo ao chopper. Yosaku pediu principalmente a Luffy para aprender a sétima técnica, o Rokuoga. Era uma técnica que só poderia ser aprendida depois de aprender todas as técnicas do Rokushiki. Ou esses foram os rumores. Mas honestamente, se alguém tivesse o chute tempestuoso e a pistola baixada, então eles estavam no caminho certo para aprender. E como Yosaku é um bom usuário do Life Return, ele deve ser bom o suficiente para aprendê-lo. Luffy tentou ensiná-lo manualmente depois de explicar o conceito e tal. Mas isso não ajudou, então ele adotou uma abordagem mais prática das coisas.
Luffy pegou o corpo de Yosaku por cima do ombro e seguiu em direção à masmorra e à área médica. Mas ele teve que parar logo na entrada da masmorra. A masmorra não tinha entrada oficial, mas a maior parte da tripulação precisava dela. Assim foi feita uma boa entrada que ligava o exterior à masmorra. Não era nada grandioso, apenas um buraco cavado com equipamento de escalada preso para que qualquer pessoa pudesse entrar e sair. E Luffy parou na entrada da masmorra por um motivo. Porque um momento depois, Aiza e Groot saíram e pareciam um pouco sem fôlego. Bem, alguém está com pressa? Luffy disse com alguma diversão. A garota ofegou, irmão mais velho Capitão Luffy. A irmã mais velha Nami queria que eu te desse isso. Ela disse que alguém chamado Morgans está à espera? Onde está? Ela disse, tentando tirar algo do bolso. Mas parecia que ela havia perdido o controle quando a garota começou a entrar em pânico. Eu sou Groot, disse Groot, entregando o caracol transponder preto para Aiza, fazendo a garota suspirar de alívio, antes de lançar um olhar furioso para a criatura da árvore antes de fazer beicinho. Luffy riu de suas travessuras. Então, Morgans estava me ligando? Quer saber o que poderia ser? Ele disse, esfregando o queixo antes de olhar para Groot. Groot, amigo, você pode levar Yosaku até Chopper. Ele precisa de alguns cuidados médicos. Groot acenou com a cabeça em saudação e estendeu os braços enquanto Luffy entregava Yosaku para ele. Honestamente, o garotinho era bem forte, então deveria ser o suficiente para o trabalho. Aiza, ajude Groot se necessário, ok? Luffy sorriu quando a garota fez uma saudação como Groot quando eles entraram na masmorra. Groot estava bastante relutante em voltar para a masmorra no início, mas depois de alguns dias, o jovem rebento ganhou confiança suficiente para voltar. E honestamente, o garotinho cresceu com ele. Principalmente porque o baixinho estava se esforçando ao máximo para aprender culinária com Sanji. E um chefe Groot, sua equipe fica cada vez mais estranha a cada dia. Capítulo 374. Quando Groot e Aiza saíram, Luffy ficou sozinho com o caracol do transponder. O jovem olhou em volta. Mesmo com o observation aqui, não havia ninguém lá. Ainda assim, para ter certeza, Luffy saltou no ar usando o Gepo para chegar ao seu destino. Cerca de um minuto depois, ele estava sentado em um dos galhos altos do Giant Jack. Giant Jack era o pé de feijão gigante que ficava no centro do Aperiad. Passando pelo centro da cidade de Shandora, elevou-se sobre toda Skipieia. Xixixi, esta tem a vista perfeita. Luffy sorriu, sentando em um dos galhos da árvore gigante. Daqui de cima ele podia ver toda a ilha e ainda mais. Até a árvore do velho Groot podia ser vista daqui, e tudo parecia pequeno. Eu deveria trazer a Nami aqui de vez em quando, ela adoraria a vista. Ele apreciou a vista por alguns segundos, antes de começar a configurar o caracol Black transponder para uma chamada criptografada. Depois de fazer isso, ele esperou. Moshi Moshi, boas notícias Morgans aqui. Morgans disse, sorrindo do outro lado com a função de vídeo ativada. Ei, como vai? Oh, certamente bem. Morgan disse com uma voz rouca. O homem-pássaro parecia estar de bom humor, só hoje consegui algumas notícias confirmatórias sobre a próxima reunião dos Senhores da Guerra. Luffy piscou antes de levantar uma sobrancelha. Ah, é mesmo? Mas não recebi nenhuma ligação do Sengoku? Você deveria atender hoje à noite, disse Morgans. Eu só queria informá-lo primeiro. A reunião foi convocada em cima da hora, afinal é uma reunião urgente. Luffy cantarolou. Urgente como? Espere, aconteceu alguma coisa? Morgans franziu a testa do outro lado. E você não sabe? É por causa do que aconteceu com Miel. Luffy piscou. O que aconteceu? Eu pensei que você já soubesse? Morgans disse, com um pequeno sorriso no rosto. Mas novamente nem todo mundo é tão informado quanto eu. É claro que o homem-pássaro se envaideceu como um pavão ao ouvir sua própria declaração. Luffy brincou. Sim, claro. Mas sério, o que aconteceu com Miel? Bem, nada aconteceu ainda. Mas pelos meus pássaros, Miel foi visto pela última vez confrontando Shanks para o duelo anual. Morgan disse. Sério? A batalha acabou? Quem ganhou? Luffy perguntou com um sorriso ansioso no rosto. A batalha acabou. Mas quanto a quem é o vencedor, bem, provavelmente é um empate. Mesmo que alguém tenha vencido, com os dois tendo tantas batalhas um contra o outro. Não acho que apenas ter uma vitória será contar para qualquer um deles. Morgans disse. Então vou apenas empatá-los. Embora eu possa ter que escrever para Miel vencer o duelo para manter as aparições públicas. Luffy apenas assentiu. Algo semelhante aconteceu quando Ace lutou contra Jinbei antes de ir atrás de Barba Branca. Eles lutaram por 10 dias inteiros e Ace venceu a luta antes de levar um chute na bunda de Barba Branca. Mesmo com o treinamento de Hyleg, ele não era forte o suficiente para vencer o homem mais forte. É claro que Morgans havia desmembrado a vitória de Jinbei, pois mesmo que os Senhores da Guerra pudessem ser piratas, eles eram afiliados ao governo mundial. Então eles tinham que manter os feitos dos Senhores da Guerra sob uma boa luz. De alguma forma, Luffy estava aproveitando isso para construir sua própria reputação. Quanto a Miel e Shanks, ambos se davam muito bem. E Shanks não se importava, desde que seus oponentes não ultrapassassem certos limites. Então sim, não havia um detentor do título claro para o espadachim mais forte do mundo. Eles ficaram bastante selvagens em uma das ilhas do Novo Mundo. Meus pássaros que estavam naquela ilha não aguentaram aquela luta e tiveram que sair da ilha. Está em qualquer forma para sustentar qualquer vida. Morgans disse com uma expressão um pouco sombria. Caramba, o poder de ambos os espadachins foi suficiente para abalar algumas ilhas próximas também. Monstros, eu lhe digo. Xixixi, bem, força pessoal é tudo neste mundo. Luffy disse, mas de qualquer maneira, você não estaria me contando isso se não tivesse nenhuma informação sobre eles. Morgan se inclinou para sorrir, esperto, não é?
Ele disse recostando-se com um sorriso maroto. Talvez eu não saiba quem ganhou, mas eu meio que antecipei que algo assim aconteceria, e mesmo que seja meio difícil conseguir fotos em close da batalha deles, meus homens foram capazes de coletar algumas imagens de um ponto de vista autossuficiente antes que elas fossem empurradas para trás. Então você está disposto a comprá-las? Para outros pode muito bem não ser nada, mas para Luffy pode ser um importante recurso motivador. Só de ver dois lutadores de nível Yonkou brigando deve ser o suficiente para acender fogo sob Zoro e Kuina. Até Sabó e eu podemos nos beneficiar com isso, Luffy pensou enquanto por fora fazia um gesto pensativo. Quanto dinheiro estamos falando? E também quanto tempo dura o vídeo? Você não se importaria de me mostrar uma prévia do produto? Você iria? Morgans pareceu ficar confortável em seu assento enquanto pegava um pequeno dispositivo semelhante a um celular que tinha um símbolo do Reino Germa. Parecia que Morgans realmente estava se dando bem com Jude, mas Luffy não se importava. Jude pode ser um bastardo doente, mas suas invenções foram bastante úteis, pois, ao contrário de Vegapunk, ele estava disposto a vendê-las para uso público. Morgan segurou o dispositivo enquanto reproduzia um vídeo. Um vídeo de Miel e Shanks se enfrentando. O borrão de velocidade junto com o solo sendo destruído em cada confronto não era algo que você pudesse imitar com efeitos especiais. Foi o verdadeiro negócio. A única pergunta de Luffy era como Morgans conseguiu capturar uma batalha tão rápida. Ou quem era o cinegrafista? Saitama? Mas ele não estava questionando, pois estava totalmente focado no vídeo. Com tantas frutas do diabo, ele podia ver alguns piratas ou até mesmo civis fazendo trabalho freelance ou em tempo integral para Morgans. Este é um material de alta qualidade, se é que posso dizer. Só consegui gravá-lo em vídeo porque fiquei de olho em Miel. Morgans disse, com o peito um pouco inchado. Eu sabia que todo ano ele estava ansioso por uma boa batalha e a guerra com os piratas das feras levaria mais alguns meses. Morgans continuou divagando, mas Luffy estava muito mais focado na luta. Ambos ainda nem ficaram totalmente sérios. Mas eles ainda estavam terraformando a ilha com seus confrontos. As nuvens do céu se separaram, as montanhas foram destruídas enquanto ambos se enfrentavam. O tempo todo eles tinham sorrisos desafiadores em seus rostos. Monstros, de fato. Capítulo 375. Por quanto tempo eles lutaram? Luffy perguntou. Dizem que as batalhas entre Red Hair e a Vei duram dias a fio. Então, quanto tempo durou desta vez? 2 dias e 3 noites. Morgans disse, eu só tenho as filmagens do primeiro dia, porque eles estavam levando as coisas com moderação. Depois disso, a batalha ficou tão intensa que meus homens não conseguiram ficar perto da ilha. Luffy lançou-lhe um olhar desapontado. Ei, não me olhe assim, reclamou Morgans. Mesmo os navios da marinha que ficaram parados perto da ilha tiveram que recuar depois do primeiro dia. E eles tinham vice-almirantes nesses navios. Sim, bucha de canhão glorificada. Luffy revirou os olhos. Morgan zombou. A batalha deles pode não ter afetado tão longe na Grand Line, mas os outros 3 Yonkos estavam ficando chateados com o quanto todas as ilhas próximas estavam tremendo devido à luta. O último relatório também disse que Tempestade de Fogo Ace foi visto naquela ilha também. Talvez para cumprir ordens do Barba Branca, quem sabe? Definitivamente não é a primeira vez que ele foi atrás deles em sua dupla anual. Claro, Morgan sabia que Ace e Luffy tinham um bom relacionamento, mas ele não sabia quão profundo era. Então ele adivinhou que Ace e Luffy se deram bem em Alabasta. E tenho certeza que aquele idiota não foi lá por ordem do Barba Branca. Ele poderia muito bem ter ido lá para jogar seu próprio chapéu na luta. Luffy riu. Não admira que Ace fosse forte. Ele tinha o hábito de aparecer perto de onde Shanks e Miel lutavam para levar um chute na bunda. Além disso, Ace foi treinado por Hyleg, o anterior detentor do título de espadachim mais forte do mundo. Então sim, ele também tinha algum interesse nesse título. Definitivamente não é como Zoro ou Kuina, mas ele tinha algum interesse lá. Pode ser esse o caso. Morgans disse, finalmente fechando o dispositivo de vídeo. Vamos conversar sobre pagamento. Luffy acenou com a cabeça, um pouco desapontado com o fim do show. Ele definitivamente estava acreditando. Mas novamente conhecendo Morgans, a última coisa que ele vai querer é dinheiro. O que você quer? Preciso que você faça um trabalho para mim, derrubar um pirata que vale pelo menos 100 milhões, e antes que você diga qualquer coisa. Isso certamente aumentará sua reputação como um novo senhor da guerra. Faça isso agora com a reunião dos senhores da guerra e tudo, mas depois disso, você terá que fazer isso. Morgans disse, preciso aumentar minhas vendas e essa é uma maneira muito boa para nós dois. O que você me diz? Luffy coçou o queixo, claro, mas vou escolher o alvo. Também sei que você pode ter algumas ideias sobre isso. Mas por que a reunião dos senhores da guerra está acontecendo agora? Não deveria ser muito mais tarde? Morgans franziu a testa, achei que você já tivesse descoberto. Ele disse, balançando a cabeça, é por causa de Miel, toda vez que ele e Shanks brigam. Ambos geralmente ficam fora da batalha por alguns meses. Luffy piscou, o que ferimentos não demoram tanto para cicatrizar. Ele disse, ok, talvez para as pessoas do mundo normal, mas para as pessoas de One Piece, mesmo os ferimentos mais graves foram, a menos que estivessem perdendo um membro, curados em uma semana. É uma espécie de tradição. Eles mais ou menos festejam antes de se desafiarem novamente. As pessoas do Novo Mundo até apelidaram isso de temporada de batalha, já que ao mesmo tempo Kaido geralmente sai de Wano para lutar contra Barba Branca ou Big Mom. Kaido este ano pode não sair, já que ele terá o suficiente na guerra contra os fuzileiros navais, mas quem sabe realmente? Luffy assentiu. Ele sabia disso.
De que outra forma alguém lutaria pelo título de mais forte do mundo se não tivesse uma temporada para isso? Foi realmente algo que se faz no mundo de One Piece. Morgans continuou. A marinha vem tentando entrar em contato com Miel há um bom tempo. Morgans disse. Direi isso como um palpite, mas Miel pode não participar da reunião ou da guerra. Luffy piscou, abrindo e fechando a boca. Isso foi um grande golpe para a força da marinha. Isso é inesperado. Mas por que Miel se juntou aos Warlords se ele não vai lutar na guerra pelos fuzileiros navais? Morgans olhou para ele. Claro que os fuzileiros navais podem tê-lo recrutado, mas não é como se eles pudessem tê-lo capturado. Derrubá-lo teria exigido muitos recursos dos fuzileiros navais. Ele foi anteriormente chamado de caçador de fuzileiros navais por um motivo. Então foi melhor que ele se juntasse como senhor da guerra. Ao contrário dos outros, ele ocupa a posição de senhor da guerra puramente baseado em sua força. Ele disse, ao contrário dos almirantes, o governo mundial não pode simplesmente dar ordens aos senhores da guerra. Especialmente Miel. Luffy teve que concordar com isso. Era como um efeito borboleta em alguns aspectos. No cânone, Miel estava lutando com os fuzileiros navais contra o Barba Branca. Mas isso pode ser apenas porque ele queria testar sua força contra o velho, e porque estava entediado porque Shanks não estava lhe dando satisfação. Espere, isso soou estranhamente sexual por algum motivo. Enfim, aqui com Shanks ainda tendo seu braço dominante e sendo um candidato ao espadachim mais forte do mundo, ele podia ver Miel satisfeito em lutar contra Shanks, em vez de fazer as coisas sozinho. Sem mencionar que Shanks e Barba Branca tinham conexões com Wano. Portanto, havia uma boa chance de que ambas as tripulações quisessem levar Wano quando Kaido partisse para a guerra. E Big Mom, sendo a prostituta que ela é, pode participar só porque, então sim, as coisas podem ficar bem selvagens aqui. Luffy balançou a cabeça. Ainda havia uma chance de Miel entrar na guerra. E mesmo que ele não faça, não mudará muito. Para ele pelo menos. Quando Luffy veio pela primeira vez ao mundo de One Piece, os chapéus de palha simplesmente foram a loucura. Então ele não sabia o quão fortes os almirantes eram após o salto no tempo. Mas em sua opinião, eles deveriam ser fortes o suficiente para segurar Kaido pelo menos. Rei e rainha seriam um problema. Especialmente King, mas eles não deveriam ser muito difíceis. Não sou forte o suficiente para conter King, mas ainda há tempo antes da guerra. Então eu deveria ser capaz de chegar a esse nível. Mas para começar, meu alvo principal não é King, é Kaido. Portanto, nada muda muito no grande esquema das coisas. Capítulo 376. Bem, as coisas são complicadas, mas é um dado adquirido. Luffy disse, de qualquer forma, você tem alguma atualização sobre nossos pequenos agentes em Water 7? Morgans acenou com a cabeça. A princípio não acreditei que o CP9 estivesse em Water 7, mas depois de cavar um pouco, você estava certo. Eles estão escondidos à vista de todos e são tão óbvios que não considerei isso. Mas eu me pergunto o que eles estão fazendo lá? Luffy encolheu os ombros, fazendo-se de indiferente. Nem eu conheço essa. Enfim, aconteceu alguma coisa digna de nota aí? Não, respondeu Morgans. O barman Blueno ainda não compareceu. Mas além dele, os outros membros do CP9 ainda estão no Water 7. Luffy assentiu, sentindo um pouco de ódio pelo usuário de frutas da porta. Ele roubou dele. Para mantê-lo sob controle, Luffy fixou Morgans neles, depois de dar cada uma de suas descrições. Mas Blueno, aquela vadia, estava por aí em algum lugar com suas frutas. Luffy suspirou. O que está perdido está perdido. E novidades sobre o Aqua Laguna? Ele perguntou. Bem, geralmente acontece uma vez por ano, então deve acontecer a qualquer momento esta semana, disse Morgans. Ainda assim, com aquela reunião de emergência do Senhor da Guerra acontecendo, talvez você não consiga ficar lá. Não sei em qual ilha você está. Estão ligados, mas se você estiver em qualquer lugar perto de Long Ring e Long Land, demorará um pouco para chegar a Marineford. Talvez seja necessário pular algumas ilhas para chegar a Marineford. Luffy piscou. Isso é um pouco apressado. Morgan zombou. Afinal, está em uma reunião de emergência. Cada um dos senhores da guerra estava sendo chamado em curto prazo. Se o seu navio não for rápido o suficiente, a marinha estará mais do que disposta a fornecer uma carona. O almirante da frota Sengoku irá mais provavelmente ligarei para você para chegar lá imediatamente. Minha recomendação é ir com sua equipe. Não há necessidade de correr riscos desnecessários. Alguém está preocupado comigo. Luffy até piscou fazendo Morgan rir, antes de ambos rirem. Tenha cuidado, garoto, você é meu trunfo número 1. Não quero que você acabe morto. Então sim. Morgan sorriu. E além disso você pode não saber, mas muitos fuzileiros navais admiram você e sua tripulação. Então indo para lá alguns dias antes, você poderá passar um bom tempo lá. Não há muitos piratas que possam ficar em Marineford. E apenas diga que você quer algum material para escrever para o seu jornal, Luffy disse enquanto balançava a cabeça. Isso é verdade, pois qualquer pessoa que não seja os senhores da guerra não tem permissão para pisar lá. Imagine quantas coisas eu posso escrever com isso, Morgans disse descaradamente. Claro, o que você disser, Luffy disse. Ele estava indo para lá por outros motivos também. Isso tornará mais fácil para mim ir a Impel Down. Luffy também se lembrou de algo. A propósito, você tem novidades sobre Vegapunk ou Germa 66? Especificamente sobre seus novos desenvolvimentos. Tenho algumas novidades, mas não são nada concretos. Morgans disse depois de ponderar um pouco. Mas há rumores de que o Dr. Vegapunk conseguiu fazer robôs quase sencientes apelidados de pacifistas? É verdade. Luffy disse interrompendo, levantando uma sobrancelha quando Morgans ficou com uma expressão chocada. O quê? Você não sabia disso? Foram eles que atacaram minha tripulação em Jaya e ajudaram uma certa pessoa a roubar alguns objetos de valor de nós. Isso é uma grande notícia, não que eu possa compartilhá-la. Morgans perguntou já com um bloco de notas em mãos. Mas ainda assim, como eles são? Quão fortes eles são?
Não posso lhe dar os detalhes, mas eles pareciam ser clones ciborgues do Senhor da Guerra, como disse Luffy, sem dizer totalmente a verdade. Minha tripulação teve dificuldades com eles, mas eles conseguiram escapar depois de roubar de nós. Ele estalou a língua. Isso não teria acontecido se eu estivesse lá. Morgans assentiu, acreditando em suas meias-verdades. Luffy, é claro, não diria a ele que sua tripulação venceu os bots, e até mesmo prepará-los para a pesquisa. Essa era uma informação muito sensível para ser contada a alguém. Isso é realmente incrível. O Dr. Vegapunk está realmente à frente quando se trata de melhorias tecnológicas. O Homem-Pássaro assentiu. Bem, além das notícias sobre os pacifistas, há também uma droga que está circulando no mercado negro. Ela supostamente melhora o desempenho de um usuário de Zoano. O lado negativo ainda é desconhecido, mas é altamente viciante. Luffy ficou surpreso mais uma vez. O quê? Nunca ouvi falar disso. Bem, faz apenas uma semana desde que a droga foi lançada, e só está disponível no Novo Mundo por enquanto. Morgans disse, mas isso deve se espalhar para a primeira metade da Grand Line em breve. O quem está fazendo isso? Germa 66. Isso ainda é desconhecido, mas o vendedor está vendendo através do Juquer. Então do Flamingo deveria saber. Morgans disse com um sorriso astuto. Você deveria perguntar a ele na reunião de emergência. Luffy riu abertamente. Xixi, isso foi bom. Mas sério, você não sabe quem está fazendo eles? Por enquanto não. Morgans admitiu. Mas não sou só eu que estou pesquisando sobre isso. Mesmo o governo mundial não quer esse tipo de droga publicamente. Luffy acenou com a cabeça, uma droga que pode alimentar um usuário de Zoan. Chopper veio à mente. Mas ele não poderia ser parente. Poderia ele? O governo provavelmente tentará interromper a produção do medicamento ou comprar todas as unidades para si? Morgans disse. Por enquanto, o Juquer está liberando apenas um estoque limitado. Portanto, o governo mundial está tentando comprar todos eles a preços elevados. Luffy assentiu, fazendo mais algumas perguntas sobre outras coisas antes de encerrar a ligação com Morgans. Luffy podia ver exatamente o que Mingo estava brincando aqui. Mesmo que muitas pessoas soubessem que o Coringa Underground era do Flamingo, elas não sabiam que César Clown estava trabalhando para ele. O Smiles ainda não havia sido desenvolvido. E com as fileiras dos piratas da besta cheias de usuários de Zoans, foi um jogo de poder da parte dele. Se o produto ou droga fosse algo parecido com as bolas estrondosas de Chopper, que podem lhe dar um falso despertar, isso causaria uma enorme mudança na maré da guerra. Na Canon, Mingo não precisava fazer nada disso, já que o governo mundial estava indo contra o Barba Branca. Portanto, sua aliança com Kaido estava segura. Mas agora não foi. Por causa de sua conexão como ex-nobre mundial, Mingo não poderia simplesmente deixar o sistema Warlord. E por causa do medo, ele também não poderia ir contra Kaido. Então esse tipo de droga foi um grande equalizador da parte dele. E sem mencionar que se César Clown desenvolvesse algo assim, abriria caminho para outros cientistas como Queen, Jude e até mesmo Vegapunk seguirem esse caminho. Mas se for esse o caso, farei com que meu próprio pessoal faça essas coisas. Luffy bufou internamente. Chopper e Law têm muito trabalho pela frente. Frutas do diabo artificiais, despertares artificiais. Eu realmente estraguei o cânone, não foi? Luffy pensou com um sorriso no rosto. Falando em despertar, ele deveria realmente se concentrar nesse aspecto de seus poderes. Não é como se ele não estivesse tentando. Não, ele estava. Mas ele precisava se esforçar mais se quisesse consertar as coisas. Certamente a ligação com Morgans foi útil para aprender algumas informações importantes e, como disse Morgans, algumas horas depois, Sengoku convocou para a reunião de emergência dos Senhores da Guerra. As coisas estavam acontecendo rápido e Luffy precisava planejar as coisas se quisesse que tudo acontecesse do seu jeito. Claro, algumas coisas serão incontroláveis, mas ainda assim, Luffy queria ter cuidado. Esta pode ser a última noite em Skipjaea por um bom tempo, hein? Vou sentir falta deste lugar. Luffy pensou olhando para a lua enquanto as nuvens suaves flutuavam em sua visão. Capítulo 377. No dia seguinte, a tripulação do Chapéu de Palha teria uma manhã movimentada, seu comportamento normalmente despreocupado substituído por um senso de urgência. Luffy liderou o ataque com um foco em comum, querendo fazer tudo certo enquanto a tripulação se preparava. Ele gritou ordens para sua tripulação enquanto eles corriam pelo convés do Going Merry. Eles estavam ao ar livre agora, no novo porto de Aperiard, que foi construído há pouco tempo na nova cidade de Skipjaea. Tanto os Chandorianos quanto os ex-residentes da ilha Índia lotaram o porto despedindo-se da tripulação enquanto se apressavam para preparar o Going Merry. Claro, eles viriam. Não só as pessoas gostavam muito da tripulação dos Chapéus de Palha, como o novo porto foi construído perto da nova cidade de Skipjaea. Então, quando as pessoas viram a tripulação se preparando para partir, quase todas vieram se despedir. Para eles, os Chapéus de Palha os salvaram de uma grande calamidade e lhes deram um novo lar. A antiga cidade escondida de Chandora e Angel Island foi completamente destruída por Enel. E com a brutalidade da Enel piorando a cada dia, as pessoas começaram a perder a esperança. Isso até a tripulação dos sonhos aparecer. O povo de Skipjaea via a tripulação do Chapéu de Palha não como piratas, mas como a tripulação dos sonhos. Aquele que lhes devolveu a esperança perdida e estabeleceu um novo lar para eles. A tripulação até ajudou a construir casas para eles, além de uma infinidade de outras coisas. A sua nova casa era muito melhor que a anterior, juntamente com um ambiente rico em solo, fazendo com que ambas as partes, Chandorães e residentes anteriores de Angel Island, de Skipjaea fiquem gratas. Claro, o povo de Skipjaea sentiria falta do seu amado rei. Sanji assumiu o título pela tradição scapiana e cumpriu seus deveres com justiça, mesmo que tenha dado a maior parte de seus deveres complexos a Gunfall. O fato de um guerreiro tão forte ser seu rei fez com que o povo de Skipjaea se sentisse seguro, especialmente quando Sanji foi inflexível em ajudar seu povo com comida e outras coisas diárias, em vez de abusar de seus poderes.
Então eles ficaram um pouco tristes ao vê-lo partir. Alguns deles estavam até chorando e enchendo a tripulação com presentes, refeições ou outras coisas que pudessem para a viagem. Mesmo que Luffy e Sanji tenham garantido várias vezes que voltariam, o povo de Scipieia ficou muito sentimental com isso. Para eles, a tripulação do Chapéu de Palha foi seus salvadores, então vê-los partir foi muito emocionante. Curiosamente, algumas das belezas conhecidas de Scipieia até queriam convencer Sanji a ficar, mas alguns olhares de Robin foram suficientes para mantê-las longe dele. Claro que Sanji, vendo isso, fez um grande esforço para não olhar para outras mulheres e se fechou na cozinha para isso. Robin riu dele por fazer isso, embora estivesse um pouco triste. Ao contrário dos outros, ela ficaria para trás, afinal. Ela também não foi a única. Bartolomeu, Chopper, Beppo, Pinguim, Sashi e Momou também estavam hospedados na Ilha do Céu. Beppo, Pinguim e Sashi puderam ser vistos com o povo de Scipieia, enquanto apenas Law estava no navio. Depois do que aconteceu com os Piratas do Coração, tanto Pinguim quanto Sashi sofreram bastante, e diferentemente de Law e Beppo, eles não eram tão fortes. Claro, eles poderiam lutar, mas depois de ouvirem que esta missão poderia ser um pouco perigosa, eles a aceitaram quando tiveram a opção de permanecer em Scipieia. Afinal, havia médicos e o povo de Scipieia apreciava muito seu trabalho. Claro, eles também tinham outro motivo, já que ambos eram grandes simpatizantes para mulheres aladas, especialmente Kunize e Haki. Então sim, embora eles tenham ficado para aprender mais sobre Rokushiki e possivelmente observar o Haki do Viper, eles também tinham outras motivações não tão boas. Embora qualquer que fosse sua motivação com Bartolomeu por perto, o usuário da barreira garantiria que recebesse sua dose diária de treinamento. Chopper e Beppo realmente queriam ir, mas Luffy não queria que eles participassem da jornada ainda. Embora Chopper fosse forte mais do que seu cânone, com ameaças aleatórias surgindo de vez em quando, seria melhor torná-lo forte antes de se juntar às coisas perigosas. Enquanto Chopper estava triste, ele prometeu usar esse tempo para dominar sua forma Sulon. E como Chopper estava ficando para trás, Beppo decidiu fazer isso também. Ambos eram Visons. E como Chopper, Beppo teve problemas com sua longa transformação. Então os dois Visons decidiram ficar para trás e treinar. Os dois Visons tinham muitas coisas em comum, como o amor por assuntos médicos e por isso criaram um vínculo fraterno. Chopper também planejou usar o tempo para melhorar o uso do Rokushiki e talvez ensinar Beppo sobre isso. Como Visons, eles tinham talento natural para artes marciais, então ele queria ser melhor nisso. Robin ficaria porque estava muito mais concentrada em sua pesquisa sobre história antiga. Bem, ela não teria se importado em participar, mas Luffy a convenceu do contrário. Alguém tinha que ficar na masmorra e de todos, só ela era responsável por isso. Luffy poderia ter dado essa tarefa a alguém como Jin e levado Robin com ele, mas ele não o fez. Luffy estava confiante em sua capacidade de salvar sua irmã, se necessário, mas ele preferiria estar do lado mais seguro, principalmente com Kuzan solto na primeira metade da Grand Line, e isso sem falar no CP9. Claro que podem não ser uma ameaça, mas sempre houve variáveis não contabilizadas. Então sim, era melhor não arriscar. Bartolomeu também ficaria para trás em caso de emergência. Ele pode não ser fisicamente mais forte, mas sua barreira era muito poderosa. Então, se algo acontecesse enquanto eles estivessem fora, ele poderia proteger seus companheiros de tripulação. Claro, ele também treinaria. Perder um dia para treinar era crime para a turma do Chapéu de Palha. Ou essa era a piada que estava circulando. Mas novamente o rei do Mar Momo também estava treinando à sua maneira, lutando contra outros peixes maiores do Mar Branco. Ele também ficaria para trás e não voltaria para o Mar Azul. Luffy gostaria de navegar com todos os membros de sua tripulação, mas ele sabia que por enquanto seria melhor se separar um pouco. As coisas podem ficar perigosas na Água 7. Então ele só queria que eles estivessem seguros. Luffy não sabia se Sente Kamael tinha outros esquemas montados ou não. Então é melhor não trazer os membros mais fracos da tripulação por enquanto. Especialmente porque o próprio Luffy não estaria lá para beber Água 7. Essa é a razão da repentina mudança de design do Going Merry. De longe, o navio não se parecia em nada com o Going Merry. Ele ainda tinha o mesmo layout e design, mas as semelhanças terminaram aí. Capítulo 378. Essa é a razão da repentina mudança de design do Going Merry. De longe, o navio não se parecia em nada com o Going Merry. Ele ainda tinha o mesmo layout e design, mas as semelhanças terminaram aí. O design elegante branco com madeira mobiliada se foi. Agora o navio era pintado de preto e vermelho, e com seu desenho metálico e a parte frontal ostentando uma grande cabeça de dinossauro, que cobria a parte frontal do navio, com uma caixa torácica passando ao longo da quilha do navio, dando-lhe uma aparência que nem remotamente parecia próxima do Going Merry. Bem, parecia um pouco com isso, mas quase uma versão ousada do Going Merry. Se olharmos de perto, a cabeça de ovelha original do navio e outros desenhos ainda estavam intactos, mas escondidos para dar a aparência. Acho que o navio estava feliz ou algo assim, Luffy refletiu. Tenho quase certeza de que viu o Clabalterman do nosso navio, usando óculos escuros com capa, posando dramaticamente após seu redesenho. Bem, parecia mais fofo do que qualquer coisa, se eu estiver sendo honesto. Luffy riu lembrando de como ela entrou em pânico quando Luffy a viu. Sim, ela é definitivamente um chapéu de palha, com certeza. Inconscientemente o navio agora se parecia muito com Vitória Punk, o navio de Kid. No entanto, tinha metade do seu tamanho. Com isso, qualquer pessoa de fora pensaria nele como um navio pirata aleatório. Bem, esse era o objetivo principal deles para começar. Luffy havia discutido isso na noite anterior, o Going Merry precisava ficar incógnito. Houve vários motivos para isso, já que principalmente a tripulação precisaria se dividir na Água 7.
principalmente porque Luffy e alguns dos membros precisarão ir para Marineford. Pouco antes da Água 7 havia uma estação de trem marítimo, e era possível pegar o trem marítimo para ir a Enies Lobby. De lá pode-se facilmente ir para Marineford. E Luffy queria usar esse caminho para chegar a Marineford. Não há necessidade de trazer sua tripulação ou navio com ele. Ainda não, pelo menos. Assim, enquanto um grupo iria para Marineford, o outro iria para o Water 7 para recrutar Frank e consertar quaisquer danos ao Going Merry. E visto que Luffy não estava no navio, se sente Kamael tiver pessoas em Water 7, o que provavelmente tem, ele tentará atacar o navio como fez antes na Ilha Dran. É por isso que ontem à noite o Usopp, o Anchor e os chapéus de palha que estavam disponíveis, foram e fizeram muitas modificações no visual do navio. É por isso que nem mesmo a bandeira do chapéu de palha estava hasteada acima do Going Merry. Apenas uma caveira simples como a do Jolly Roger. Parecia um pouco sem graça para o gosto dele, mas tudo bem. Isso parece Alabasta de novo. Luffy disse, com um sorriso desamparado no rosto. Enquanto os tripulantes que ele deixou para trás em Alabasta estavam tristes, o povo de Skipieia estava muito mais triste. Bem, vocês são os heróis deles, disse Sabó com um sorriso malicioso nos lábios, enquanto apoiava Stormorge em seu ombro. Você sabe que isso aconteceu comigo algumas vezes, quando libertamos alguns países com revolucionários. Quase todas as vezes as pessoas agem assim. Isso, de certa forma, me lembra porque combatemos o bom combate. Por que fazemos o que fazemos? Luffy olhou para ele e acenou com a cabeça. Sim, você está certo, ele disse com um sorriso. Mesmo que seja um pouco demais, eu ainda prefiro isso a quando chegamos aqui. Eles estavam literalmente com medo de suas próprias sombras. Sabó deu um aceno sombrio. Mesmo quando Enel foi espancado, o povo de Skipieia demorou mais do que alguns dias para aceitar a notícia. Então, para a maioria deles, ainda estavam traumatizados pela experiência. Spark, que geralmente tinha uma expressão alegre, também estava um pouco deprimido. Ele sentiria falta de Skipieia, principalmente por causa da grande cobra Nola e de outros animais com quem fez amizade durante a estadia. Falando em Nola, a grande cobra também olhava para a tripulação com tristeza nos olhos. Mas ao contrário de antes, ele não era cobra enorme. Claro, ele era grande, mas era comparável a uma cobra comum, talvez um pouco maior, graças aos poderes do Usopp. A cobra gostou muito da mudança de tamanho, pois isso tornou mais fácil para ele viajar pela Cidade Dourada e fazer outras coisas que perdeu quando ganhou seu enorme tamanho ao longo dos anos. A cobra se relacionou muito bem com Usopp e Spark, então ele sentiria falta deles. Falando em Usopp, o atirador estava chorando muito por seus seguidores e por Nola. Seguidores como as crianças que tinham posteres dele e também choravam por ele. Nos últimos dias, muitas pessoas, principalmente crianças, de Skipieia conversaram com Usopp sobre suas grandes histórias e aventuras. Algumas crianças chegaram ao ponto de declarar que um dia se juntariam à tripulação do Chapéu de Palha, especialmente crianças da tribo Xandora, afinal, eles eram uma tribo de guerreiros. E para eles, os Chapéus de Palha foram os maiores guerreiros que já foram vistos. Não era só o Usopp, até a Kuina tinha uma expressão deprimida no rosto. Ela também era bastante popular entre as crianças por mostrar e ensinar algumas crianças que criaram coragem para receber dicas dela. Zoro também participou do ensino, quando Kuina não estava por perto para treinar as crianças, e as colocou em forma. Então ele sentiria falta deles também. O Going Merry começou a navegar no Mar Branco, com as instruções de Nami, enquanto a maior parte da tripulação sofria por ter deixado a Ilha do Céu. Robin, Chopper, Beppo, Bartomeu, Pinguim e Sashi permaneceram no porto enquanto acenavam para a tripulação. Até Momo, o rei do mar, estava colocando a cabeça para fora da água para acenar para eles. Eles ficaram um pouco tristes por terem que ficar para trás. Mesmo assim, eles desejavam uma viagem segura para seus tripulantes. Estejam prontos, pessoal! Nami gritou enquanto navegava o navio no Mar Branco. Diante deles havia uma queda enorme, que os levaria até o Mar Azul. Havia outras maneiras mais seguras de descer, mas onde estava a diversão nisso? Todos se agarrem a alguma coisa. Luffy disse com um sorriso enquanto se sentava na figura de proa do navio, no topo do esqueleto gigante que cobria a cabeça de ovelha do Going Merry. A tripulação se apressou enquanto segurava qualquer coisa para se manter estável, e assim aconteceu a queda. Uau! Luffy aplaudiu o som dos gritos de pânico de sua tripulação. O Merry voou para fora da rampa, permanecendo no ar por vários segundos, tempo suficiente para toda a tripulação flutuar para longe do convés. Assim que eles começaram a cair, Luffy deu a ordem: faça isso, Usopp. Âncora. Tanto o ferreiro quanto o atirador fizeram sua parte quando um gigante balão de ar quente e vermelho cresceu acima das velas do navio. Cordas amarraram o balão de ar quente ao navio, enquanto o navio nascia totalmente no ar. A tripulação caiu no convés com gemidos e reclamações unificadas, enquanto Luffy olhava para o design do balão de trabalho do Going Merry. Vocês são realmente incríveis. Xixixi. Luffy disse para Anchor e Usopp, que exibiam sorrisos no rosto. Além do balão de ar quente acima, havia também duas asas em forma de osso nas laterais para navegar pelo ar enquanto o navio avançava. É claro que o balão de ar quente não duraria muito, apenas cerca de 2 dias, mas com as asas acrescentadas e os preparativos da tripulação seria suficiente atravessar pelo menos 2/3 da distância em direção à Água 7. Sanji já havia começado a usar seus poderes passivamente na nave, fazendo-a se mover muito mais rápido no ar sem qualquer resistência. Um grande leque feito de bordo endurecido estava na parte traseira do navio, empurrando-o para frente. Nami havia melhorado muito com seus poderes, ao contrário dos outros, ela pode não estar treinando seu corpo, mas sua fruta do diabo era uma logia, que era único em suas qualidades. Essa é a razão pela qual ela escolheu se concentrar nos poderes das frutas e não em qualquer outra coisa. O leque gigante atrás do Going Merry girou, empurrando o navio flutuante para frente enquanto viajava pelo céu. Incrível!
Kobe disse, olhando para o mar sem fim. Lá de cima tudo parecia diferente. Jin assentiu. Capítulo 379. Incrível, Kobe disse, olhando para o mar sem fim. Lá de cima tudo parecia diferente. Jin acenou com a cabeça, um sorriso despreocupado no rosto. Yosaku e Johnny também estavam apreciando a vista, quando Luffy saiu da cabine do capitão com uma mala. Ei Johnny, você está pronto? Johnny olhou para seu capitão e acenou com a cabeça. Claro, capitão. Ele disse, estufando o peito. Luffy sorriu, enquanto os outros olhavam para ele. Oi, tenha cuidado, Yosaku disse, suas habilidades são incríveis, mas será uma longa jornada. Luffy se adiantou e deu 2 sacolas a Johnny. O maior ele amarrou rapidamente nas costas, enquanto o menor ele amarrou na cintura. O pequeno tem algumas barras nutricionais dentro, então se você se sentir esgotado, coma-as. Elas devem lhe dar energia e recuperar um pouco de sua resistência. Luffy disse, segurando um relógio log pose, que Johnny rapidamente amarrou em seu pulso. Esta é uma pose eterna para Alabasta, só por segurança adicionei outra dentro da bolsa menor, junto com uma pose de tronco permanente para Skipieia. Não deve demorar muito para você ir lá e voltar, mas leve o seu tempo e também. Luffy segurou seu ombro, olhando nos olhos, tenha cuidado. Johnny acenou com a cabeça com um sorriso no rosto, claro, capitão. Voltarei para Skipieia antes que qualquer um de vocês possa voltar. E Ailey. Com isso, Yosaku cresceu em tamanho, passando de homem a um híbrido de grifo com seus poderes de fruta do diabo. Ele olhou para seus companheiros de tripulação uma última vez enquanto eles se despediam, antes de dar um soco em Yosaku antes de pular do navio. Ele caiu por alguns segundos antes de abrir as asas, deixando seus instintos guiá-lo enquanto batia as asas indo na direção oposta de Going Merry, seguindo a pose eterna de Alabasta. Luffy observou enquanto o usuário Zoan voador da tripulação se movia em alta velocidade, mais rápido que a velocidade do som enquanto quebrava as barreiras do som várias vezes, nuvens se abrindo em seu caminho enquanto ele avançava. TCH, exiba-se, disse Yosaku com um sorriso no rosto. Ele estaria mentindo se dissesse que não sentiria falta dele. Johnny era praticamente seu irmão enquanto crescia, e eles mal se separaram. Então ele estava um pouco preocupado com ele. Yosaku sempre foi o mais forte, até recentemente, então ver Johnny percorrer uma distância tão longa era um pouco preocupante. Mas ele confiava em Johnny e o capitão também. Ou então Luffy não teria dado essa tarefa a ele. Luffy e a tripulação observaram Yosaku partir, antes que o capitão do navio olhasse para o navegador. Quanto tempo você acha que ele levará para chegar a Alabasta? Com essa velocidade, talvez 6 horas, mas ele tende a desacelerar, então 8 ou 9 mais ou menos. Nami disse que eles levaram 2 dias para ir de Alabasta a Jaya, então mesmo que Johnny estivesse se movendo mais rápido que o Going Merry, ele ainda precisaria passar um bom tempo voando. Luffy acenou com a cabeça, mesmo preocupado, ele confiava na habilidade de Johnny. E quanto tempo levaremos para chegar à Água 7? Nami cantarolou, difícil dizer, mas não deve demorar mais do que 4 dias. Ela disse, estamos pulando uma ilha então sim, levaria algum tempo. Você liga a 4 dias? Cricket perguntou um pouco espantado. Com nossos navios levaria quase meio mês para ir de Jaya a Water 7. Os irmãos macacos que estavam no navio assentiram. Bem, nosso navio é construído de forma diferente. Usopp disse com orgulho dando tapinhas no Going Merry. Luffy apenas sorriu, isso foi. Ele disse com carinho. Mesmo tendo que partir para Marineford, Luffy deu um plano exato sobre o que fazer em Water 7. Sua principal prioridade era deixar o navio em ótimas condições. Claro, eles iriam construir um novo navio, mas quem disse que uma tripulação pirata só precisava de um navio? Os chapéus de palha originais seguiram sua pose de tronco indo de Skipieia a Long Ring Long Land, mas a tripulação de Luffy já tinha uma pose de tronco eterna para Water 7. Cricket e os irmãos macacos faziam uma pose de tronco eterna para Water 7. Como a tripulação de Cricket era feita principalmente para explorar o fundo do mar, eles precisavam visitar o Water 7 pelo menos algumas vezes por ano para verificar seus navios. Além disso, Mazira e Shoujo, os irmãos macacos, eram originalmente de Water 7. Eles podiam não ser construtores navais profissionais, mas conheciam o navio. Foi bom que Cricket se juntou à tripulação. Ao contrário de outros, não foi tão dramático. Quando Luffy ligou para uma reunião e disse que eles iriam deixar Skipieia, Cricket solicitou uma conversa individual com ele. Lá Cricket pediu a Luffy para se juntar à sua tripulação. Não como membro, mas mais como uma tripulação sob seu comando. Ao contrário de Law, ele não seria membro da tripulação, mas um capitão que estava sob seu comando. Semelhante à grande frota do Chapéu de Palha. De certa forma, isso era bom, pois com isso Cricket teria sua própria liberdade e sua própria tripulação, o que estava tudo bem para ele. Mesmo que Luffy preferisse qualidade à quantidade, ter mais homens sob seu comando também era algo que não deveria ser desprezado. E a tripulação de Cricket era composta principalmente por exploradores. E agora que o passado de Nolan não impedia, Cricket sonhava em visitar todas as ilhas sob o sol e explorar as partes mais profundas do oceano. Luffy teria preferido que um cara como Cricket se juntasse à tripulação como membro principal. Como Cricket pode ser fraco, mas mesmo com o pequeno treinamento que participou em Skipieia, ele mostrou bastante potencial, especialmente com sua esgrima. Seu uso de lâminas de cutelo foi algo realmente digno de nota, mas isso não importava. Luffy concordou em levar Cricket sob sua bandeira, se ele trabalhasse com a equipe principal por um ano. Isso seria tempo suficiente para ele ficar forte e também plantar alguma lealdade nele. Cricket via Luffy sob uma luz excelente, principalmente porque como Cricket, Luffy era um sonhador. Embora todos sempre rissem dele por acreditar na velha lenda de Nolad, Luffy não. E não só porque ele provou que estava certo ao encontrar Skipieia.
Além disso, a tripulação estava cheia de sonhos como ele, então Cricket teve que se juntar a eles. Em apenas uma semana ele visitou uma ilha do céu, encontrou a cidade de ouro e uma masmorra. Uma maldita masmorra. Esta tripulação era diferente. E Luffy era um homem de palavra. Um homem que sonhava em se tornar o rei dos piratas e ser o homem mais forte. Cricket poderia seguir uma pessoa como ele. Capítulo 380. O Going Merry navegou pelo céu enquanto o dia continuava. Skip-Ea estava longe enquanto a tripulação procurava o Water 7. Luffy discutiu o plano e os perigos dele. E com o passar do tempo, Luffy e o resto da tripulação caíram na rotina de fazer algum treinamento leve ou relaxar. As coisas estavam indo bem, muito bem. Uau, estamos realmente voando. Aiza disse, olhando por cima da murada do navio. Todos os navios voam no Mar Azul? Eu sou Groot. Groot, que estava ao lado dela, encolheu os ombros com curiosidade. Mas isso não era importante. O importante foi o gemido coletivo da tripulação ao ver a dupla. Por que ninguém os notou? Luffy perguntou com a palma da mão. Temos aqui de observação, pelo amor de Deus. Ei, é você quem vai falar, Nami disse com um suspiro. A viagem seria perigosa, por isso alguns membros da tripulação ficaram em Skip-Ea. Portanto, ver duas crianças embarcarem no navio sem serem notadas por ninguém foi uma façanha por si só. Sabor riu, eu também nem percebi. Ele disse, coçando a nuca. Devo levá-los de volta para Skip-Ea? O que não? Aiza disse, cruzando os bracinhos. Eu sou Groot, a criatura da árvore fazendo o mesmo. Eles pareciam uma dupla fofa. Nós não iremos. Aiza disse com firmeza, enquanto estufava o peito. E além disso, eu sabia que se perguntasse antecipadamente, vocês teriam me rejeitado como o resto das crianças de Skip-Ea. Então entramos furtivamente. Sanji, que acabou de sair da cozinha depois de ouvir a comoção, ficou de queixo caído ao ver as duas crianças. E além disso, sou o cavaleiro do rei Sanji. Aiza declarou, estufando o peito, enquanto segurava a renda de madeira que Groot entregou a ela. E é dever do cavaleiro não sair do lado do rei. Eu sou Groot. Groot disse enquanto cruzava os braços balançando a cabeça. Eu sou Groot. Ah, e o Groot é o chefe, e um rei precisa do seu chefe. Aiza repetiu depois de ouvir Groot. Não foi nenhuma surpresa que Aiza pudesse entender Groot. Ela era uma usuária de Haki de observação excepcional, mesmo sendo criança. Então ela poderia facilmente entender os animais. Embora um rei precise de seu chefe, Luffy concordou, tentando lutar contra o sorriso em seu rosto e ser sério. Mas você é jovem demais para ser um pirata. Não é assim que as coisas acontecem. Aiza, Groot, isso. Vocês não fizeram a coisa certa. Sanji disse com um suspiro antes de olhar para Luffy. Capitão, devo levá-los de volta para Skip-Ea. Levá-los de volta não era o problema. O problema era encontrar o Going Merry depois disso. Eles tinham apenas uma pose de tronco eterna para o Water 7 e então as crianças ficaram meio presas aqui. A tripulação tinha um bom número de usuários de Haki de observação, mas como ambos conseguiram entrar no navio e se esconder por tempo suficiente era realmente um mistério. O rei Sanji, você não pode fazer isso. Ela disse, entrando em pânico um pouco, quebrando seu caráter. Mas a garota tossiu antes de endireitar as costas, quero dizer, não se preocupe. Eu pensei bem nisso. Aiza disse, antes de caminhar orgulhosamente em direção a Luffy. Ela parou na frente dele, antes de fazer seu movimento secreto. Luffy brincou, sério, olho de cachorrinho? Ele disse, antes de cair na gargalhada, xixixi. Vocês são ousados, claro que podem ficar. Usopp, Nami parece que vocês vão ter que cuidar deles na água 7. Usopp riu também. E ele não foi o único quando a equipe se juntou ao local. Nem todas as coisas acontecem como planejado. Aiza, vem aqui, sua bonitinha. Nami arrulhou antes de aparecer perto de Aiza e pegá-la no colo, antes de esfregar suas bochechas com a garota menor. Embora Luffy possa ser imune ao ataque de fofura da garotinha, outros não tiveram tanta sorte. Groot sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar para Aiza que a garota retribuiu. Luffy riu antes de dar um tapinha na pequena criatura, enquanto a pequena coisa protestava. Houve algumas risadas e risadas para os novos membros do navio, antes de Kuina fazer uma pergunta importante. Então, se Aiza e Groot estão entrando no navio, eles são grumetes ou meninas? Ela disse antes de um sorriso aparecer em seus lábios enquanto ela olhava para Law. Se sim, então parabéns, Law, você tem 2 novos membros em sua classificação. Ei! O médico reclamou enquanto outros riram. Mesmo com o quão sério tudo fica, eles eram a turma do chapéu de palha, então certamente haveria risadas onde quer que fossem. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias, se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.